Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Deus, venho agradecer a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Te peço nesse momento, Senhor, a sabedoria dos altos, que o Senhor venha estar nos orientando em tudo aquilo que for dito aqui, Pai amado. Que vidas sejam alcançadas nos seus lares e o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Muito obrigado, Pai. Somos gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estamos aqui com o nosso amigo Bruno. E aí, rapaziada, tudo bem, gente? Como vocês estão? Obrigado, Bruno, por ter aceitado o nosso convite aí, tá? Valeu. Deus te abençoe. Eu Se que apresenta agradeço. pra galera aí. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza de que o que Deus vai fazer aqui hoje na nossa vida é algo extraordinário. A gente sabe que Deus sempre tem propósitos, né? E eu sou muito grato pelo convite, né? E por terem me recebido aqui para ter essa oportunidade, né? Eu me chamo Bruno, como o Marquinhos já falou, né? Mais conhecido como Bruno Maia, né? Pertenço à igreja Lagoinha Barra, né? Quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo lá. Para minha família também, minha esposa não pôde me acompanhar hoje, né? Porque a gente está com um filhinho recém-nascido de 2 meses. Mas quero mandar um beijo para ela também, dizer que eu a amo demais. Ela tá lá com certeza intercedendo e orando por mim. Show de nós, bola. né? Show de Por bola. nós. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Lagoinha. Igreja... Ah, Big Boy. Vamos falar do nosso patrocinador? Marquinhos, Fala aí, meu amigo. mais uma vez agradecer a CMR Telecom pelo apoio. Galera de Sepetiba que está precisando de uma internet de qualidade. Cara, não tem outra. Semear Telecom. O número está na descrição do vídeo, tá? Eles estão com uma promoção. Você que está assistindo a gente agora, liga para lá. Você não vai pagar a instalação. É isso mesmo. Instalação 100% gratuita, beleza? E outra coisa, Marcão, a galera que tem comércio no bairro de Sepetiba, R$ 75,00 por 500 mega. Vou repetir, R$ 75,00 por 500 mega. Não existe empresa no mercado que vai entregar download ou upload como a CMR Telecom. A galera que gosta de streamar, mandar arquivo pesado, cara, é fiel, é top demais. Então, tipo assim, corre, entre em contato com a CMR e vem fazer parte dessa família também. Vai, Marcão. Show de bola. Pedir pra galera se inscrever, né, Big Boy? Ô, Marcão. Eu acho que 80% da galera que vê a gente aí não é inscrita no canal, pô. Marcão, e não só isso, eu queria também fazer alguns agradecimentos à galera que tem mandado nome de pessoas que gostaria de estar assistindo a gente. Então continua aí, manda no privado, manda no direct. A gente está se esforçando, se empenhando ao máximo, tá? Tem muita galera boa agora em março. Tem muito vídeo bom para sair. Então, tipo assim, agradecer a vocês e não custa nada, galera. Vai lá, se inscreve no canal, compartilha. Se você achou interessante, geralmente no final do vídeo sempre tem uma playlist lá com vários vídeos para você estar assistindo. Comenta, porque a gente tá de Sepetiba para o mundo. Então, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Show de bola, galera. Se inscreve aí, 3 segundos. Vai, no Opa. começo do vídeo. Vai. Epa! 1, 2, 3. Inscreveu. Foi. Tá inscrito. Vamos começar aqui com o nosso amigo Bruno. Bruno tem cara de jogador cara, né, mano? Será, irmão? Foi, cara. O preço que foi pago por mim foi caro. Não foi no campo, não, irmão? Não, no campo não. Joga bola, irmão? Duas pernas direitas, irmão. Sou Duas um cara pernas bom, direitas. sou um cara bom pra marcar, pra bater. Pra Prega marcar. bem, prega bem. Futebol é mais ou menos. Vamos ver se o cara é bom agora. Torce Opa. pra qual time, irmão? Ah, melhor, né? O melhor do Brasil. Eita! Mengão, pô. Aí sim, Eu já pô. vim de vermelho e preto. pra Hoje gostar tem alguém, jogando, entendeu? hoje tem jogando o Mengão, pô. Mas, pô, torce pro Mengão e não joga bola? Como é que é isso, cara? Eu não investi legal, eu jogava direitinho quando era criança. Jogava- Depois que cresceu, deu ruim. Virou fiquei- perna de Aí pau. eu fiquei bom em videogame, fliperama, aí ficando melhor em outras coisas. Agora futebol, eu vou lá, faço uma brincadeira, mas dá pra somar no time. Dá pra somar, pra somar, dá pra somar. Dá pra ficar no final do churrasco, né? Dá pra fazer uma brincadeira. Se eu pegar um time bom, meu time ganha. Maneiro. Vamos conversar aqui, nosso amigo Bruno, jogador caro. Tem cara de jogador caro, irmão. Tem cara de jogador caro. É evangélico de berço, meu amigo? Não. Não? Conheci o evangelho, né? Os meus pais se converteram, eu tinha por volta de uns 9, 10 anos de idade. Ali eu conheci o evangelho, né? É até engraçado essa história, contar pra vocês que quando eu ia pra igreja, aquelas igrejinhas pequenininhas, pentecostal, que você tem tipo 15 membros, né? A igreja é bem pequenininha, de bastante senhora de cor,
E eu não gostava do culto, cara. Eu dormia no culto. Isso. E eu ia forçado, né? Pelo meu pai, né? Só que o que, assim, mais interessante disso é porque enquanto eu tava ali, eu me dava curiosidade enquanto o pastor pregava. Eu tinha curiosidade de conhecer o início e o fim da Bíblia. Então, enquanto eu tava lá, eu tava lendo o livro de Gênesis e assistindo o culto, né? Paralelo a isso. Ou de Apocalipse. Foi ali que eu comecei a ter realmente um contato com a palavra de Deus, né, que eu tinha aquela curiosidade, acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber o fim de É. tudo. Eu E vou como começar, tudo mas eu quero saber começou. como é que termina. Então, tipo, como começou e como termina, né? Então, assim, eu tinha essa curiosidade, eu com 10 anos de idade. Então, eu ficava no culto lendo a Bíblia, eu não tinha nada para fazer, né? Como criança, eu achava que não tinha nada para fazer. E ali eu fui tendo meu primeiro contato. Mas quando eu cheguei na minha fase de adolescência, eu me afastei, né? E eu voltei para Jesus no final da minha adolescência, para fase adulta ali, eu já com meus 18 anos. Foi quando eu voltei para Jesus de novo. Aí eu comecei a ir. A minha primeira igreja de verdade, quando eu me converti, que eu aceitei Jesus novamente, foi a presbiteriana. E depois Deus foi me conduzindo aí a viver a direção que Ele tinha para mim, né? Bacana. Quantos anos tu tinha nessa época aí? Tu lembra, não? 18, mais ou 18? menos. É, quando eu me converti Firmou, de verdade. De lá para cá, E nunca a mais me igrejinha afastei. pequena, qual era o nome? Lembra, não? Não lembro, não. Era, Tem era muitos Assembleia, anos. era Raiz. Era uma pentecostalzinha, né? É. Agora eu não lembro, assim, porque as irmãs usavam vestidão, Vestidão do coque. coque. Os homens Corria blusão, da cheia do coque. A cheia do coque, blusão e calça social. Então era uma igreja pentecostal, de fogo. Tinha um mover maneiro lá, mas o nome da igreja eu não vou lembrar, não. É aquele nome, né? Era uma igreja única, assim, né? Pequena, então... Bacana. Não lembro, eu sei que era pentecostal. Isso é importante. Se é pentecostal, né, irmão? A gente é pentecostal também, pô. A sua conversão se deu com 18 anos mesmo? Com 18 anos já. Aí você aceitou Jesus, mas não... Eu E tive firmou a minha legal? Firmei, eu tive minha primeira crise, digamos assim, emocional, Ah, né? E um colega tinha uma competição na escola dominical, né? De quem levava mais visitante, né? E tinha um menino lá, um amigo nosso, um colega de infância, que era o único, um dos poucos cristãos que tinha no nosso meio entre os amigos. E ele perturbava pra gente fazer uma visita que ele ganharia, né? Tinha uma competição mesmo. Aí um belo dia eu tava lá meio mal emocionalmente por causa, terminei com o namorado, aquelas coisas de adolescente, e fui, né? Fui com ele, aí como era uma classe de adolescentes, né? Bem animada, tipo, o professor da época de escola dominical, um cara muito, muito gente boa, aquele cara brincalhão. Eu acabei me atraindo inicialmente pelo contato ali com aquela galera mais nova, com aquela visão, e aos poucos eu fui começando a gostar realmente do evangelho, né? Ter um encontro com Jesus de verdade ali. e nessa época tinha alguém que te influenciou? Eu tive um pastor líder meu também nessa época. Eu perdi o contato com ele, o nome dele é Marcos Brito, mas tipo, se caso um dia ele... Pô, você é vier por Marcos, aí- irmão. O cara é fera. Marcos, um abraço. Marcos Brito, né? Eu sei que ele é pastor presbiteriano hoje, eu só não sei em qual que ele tá, né? Mas foi um cara fundamental na minha vida, assim, naquela época. Para me ajudar a caminhar, né? Virei amigo dele, meio que discípulo, né? Eu e mais uns 3 amigos, a gente caminhava com ele e ali Na mesma igreja? Na igreja? na que mesma tu- igreja. Nessa época, o professor atual de quando eu cheguei lá, né? Ele saiu para assumir um outro ministério e esse pastor, que na verdade ainda era seminarista na época, ele assumiu a escola dominical dos adolescentes, né? Aí foi ali que a gente teve esse contato e é ali que eu comecei realmente a crescer mais no evangelho. Ao longo da minha caminhada eu tive outros amigos também nesse período ali de início, né? Também eu tive um outro pastor também, muito amigo meu, Daniel, e ainda tenho contato com ele hoje em dia. Entendeu? Conheci ele desde pequeno, lá na época da rua lá que a gente foi criado, né? E isso aí foi fundamental, me ajudou muito, né, na caminhada, entendeu? No início. Bacana. Meu amigão, desculpa, me permite fazer uma pergunta. Sim. Assim. Eu acho que hoje, querendo ou não, toda igreja ela tem que ter um chamariz de jovem. Uma atividade. É importante. O que te atraiu naquela época? Foi justamente isso que eu tava falando aqui, né? A gincana. Tinha umas brincadeiras, tinha vamos botar gincana, Gincana, tinha sim. muitas festividades também para adolescentes na época, que aquilo ajudou muito, porque como eu vim do mundo, porque como eu falei pra você, eu tive o primeiro contato com o evangelho, depois eu me afastei na minha adolescência e realmente eu vivi
o que o mundo me ofereceu naquela época. E quando eu voltei, eu ainda tinha esse conflito de você seguir a Jesus ou viver aquela fase que o mundo apela para dizer que você passa rápido, você precisa aproveitar. Então eu tive muito esse conflito. É óbvio, como você perguntou, as atividades elas foram fundamentais, né? Eu creio que são estratégias que Deus dá para essas lideranças, para justamente alcançar esses jovens, porque eles precisam sim, precisam ter, eu falo por experiência, porque eu vi isso, precisa ter algo que o atraia. Claro que a primeira coisa, quem convence, a gente sabe disso, é o Espírito Santo que vai trabalhar naquele coração, mas ele tem que ter uma estratégia, como Paulo fala, né? Me fiz de louco para ganhar o louco, né? Então, assim, você vê que a própria palavra te orienta a você criar, sim, estratégias, claro, com a direção do Espírito Santo, para alcançar certas vidas, né, ali específicas, digamos assim. E o adolescente, o jovem em si, é necessário, sim, o mundo ele é muito atrativo. Sim. Se eles não tiverem algo que ajude a eles a caminharem, e claro que debaixo, né, principalmente eles terem enraizado a palavra dentro deles, que é o que mantém de verdade, a tendência é ser muito mais difícil para eles, entendeu? Então, eu acredito que eu acho fundamental, sim, ter uma atividade, e que foi o que me ajudou muito no início, entendeu? Também tive uma namorada que eu conheci lá também na igreja, e isso foi muito importante também. Uma menina de Deus, claro, que ela me ajudou a caminhar, não só a caminhar, porque nesse período, né? Eu vou entrar um pouco mais para frente, acredito, nessa parte um pouco da minha história de vida, mas quando eu me converti aos 18 anos, eu não tinha nem o ensino médio ainda, né? Eu tinha só o ensino fundamental, porque eu comecei a trabalhar muito novo, e depois, quando eu parei de trabalhar, que eu estava na adolescência, curtindo a vida, eu fiquei desempregado, então eu também não voltei a estudar. Então, quando eu comecei a namorar essa menina, ela foi muito fundamental nesse sentido de me ajudar a voltar a estudar, de me incentivar, né, a voltar a estudar. E foi uma pessoa que me ajudou muito a caminhar, entendeu? Então, assim, é importante, Deus às vezes coloca pessoas nas nossas vidas realmente para ajudar a gente a firmar, né, com ele, assim. São pessoas de Deus, né? Bacana, bacana. Eu fui líder de jovem também, cara. E acho que a gente usava bastante estratégia, mas na sua opinião, literalmente, vale tudo para trazer esse jovem para a igreja? Não, vale tudo não. Vale tudo que não fira os princípios da palavra, né? Mas a partir do momento que a igreja ela começa a parecer com o mundo, acho que já não. Vale baile funk? Então, na minha época. Era baile charme na nossa época? Então, na minha época eu peguei o Gospel Night, né? Gospel Night. Então, funcionava mais ou menos, né? Porque, assim, tinha muitas pessoas do mundo que vinham pro Gospel Night só com o intuito de ficar com meninas, às vezes, né? Ou até com outros garotos. Por isso eu tô falando, eu acho que é um risco que você corre, mas pode funcionar assim, entendeu? Então eu peguei uma época muito de festas assim, Gospel Night, tinha muitas essas coisas, né? Baile charme também, tinha muita coisa desse tipo, né? Porque lá onde eu fui nascido e criado em Nilópolis, né? E lá a gente tinha uma boate lá chamada Eccentric e tinha matinê, então eu frequentei essas coisas desde novinho. Eu frequentei a matinê com 11, 12 anos, então essas coisas, elas realmente te atraíam ainda, entendeu? Até que chegou um momento que, claro, que o Espírito Santo vai te amadurecendo nele e aquilo ali já não tem mais porquê, né? A Já molecada vai, cara, vai. A minha família, tu é de Nilópolis? Sou Minha de família é lá Nilópolis. do Cabral. Cabral. Conhece Cabral? Conheço. Eu era de Olinda, né? Olinda, Cabral. Eu sou nascido e criado em Olinda e vivi muitos anos em Nilópolis, né? Eu fui sair de lá tem 3 anos que eu vim morar pra cá. Viveu bastante lá. Vivi. Ainda vou lá, minha família toda mora lá, entendeu? Meus primos, tudo Minha lá. mãe, meus irmãos, todos moram lá. Quero mandar até um beijo pra eles aí. Eu vou falar um pouco deles daqui a pouco pra vocês. Isso aí. Nós somos uma família grande, entendeu? Então, assim, eu sou o irmão mais velho, sou o filho mais velho. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe é Rose. Pra minha esposa também, nem falei o nome dela. Minha esposa é Jéssica. E o nenenzinho? Fala pra galera aí. Theo. Uma benção, meu filho é uma benção. Presente de Deus. Pouquinho tempo, e é uma maravilha, não dá trabalho nenhum. É muito tranquilo, aquele bebê calmo. Tu limpa cocô? Faço tudo agora. Dou banho nele.
Então, Eu não limpava cocô, não. eu vim assim, né, Marcos? Aí, Ana Paula, ó. Quando, Limpa, não, eu Limpo, limpo, não. quando o Theo tava pra nascer, eu tava me sentindo. Eu falei, mas eu sei fazer tudo, eu sou o irmão mais velho de 9. Nós somos 9 irmãos, né? Meu Deus. E eu sou o mais velho dos 9, né? Eu sei fazer, eu ajudava a cuidar dos meus irmãos e tal. E você vai ser mole, mas não foi, não. Totalmente diferente, sabe? Porque o meu irmão caçula é 20 anos mais novo que eu. Ele já tá com 17. Caramba. Ou seja, o dele eu já não cuidava mais, eu já trabalhava fora, eu já namorava, então eu já não cuidei dele. Então, tipo, sei lá, o último irmão meu que eu ajudei a cuidar, fazer alguma coisa, Era ter fralda de 25 pano, anos. era fralda de Era pano. fralda de pano, com aqueles alfinete que tinha a cabecinha A do mulherada Mickey. aí, alfinete, Mickey alfinete. nessa época mesmo, eu sou nessa época, entendeu? Mas como eu tava dizendo, nós somos 9 irmãos, eu sou o mais velho. Hoje meu pai é falecido, né? Mas a minha mãe, graças a Deus, está aí. E todos bem, né? Todos no caminho do Senhor? A maioria? Já conheceram, se afastaram, mas eu creio que no tempo de Deus eles vão estar Importante que a caminhando. planta foi- Com A certeza. semente foi plantada. A né? semente foi plantada. Minha mãe também está caminhando. Eu tenho uma irmã que também, essa irmã, ela tá firme, entendeu? Então, assim, conhecem a palavra, têm um temor a Deus, eles, e acho que o mais importante é eles terem a consciência de que existe um Deus que pode salvá-los, entendeu? E eu acho que isso aí, no momento certo, Deus vai chamá-los, né? Aquele Amém. encontro. Aquele encontro que ninguém escapa. Como ele diz na palavra dele, né? A boa obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Então, a minha esperança é essa, a minha fé, né? Bacana. De que aquela obra que ele começou através de mim, através dos meus pais, vai alcançá-los aos poucos, não só eles, como os meus sobrinhos, né? Então é isso. Aí a galera de Nilópolis, beijo pra todo mundo. Ei, Marcão, Desafio grande. só uma observação. O amigo tem 9 irmãos. 9 irmãos. Quase encostou lá no Baiano. 9, 11. O Baiano tem 11. O Baiano, nosso amigo, o pastor Baiano aqui. Tem 11. É 11 Quase. que ele conhece E mais 3 que ele não e ele não conhece. sabe de onde vem. Olha o Quase- desafio que eu vou fazer com ele Quase agora. que meu pai e minha mãe chegaram lá, né? E eu gosto de falar isso, né? Acho importante, até pra honrar meu pai, é tudo dele. Né? Meu pai O velhinho era sinistro. Meu pai era cara bom, sinistro, cara né? bom. E o nome dos irmãos? Vamos ver agora. Cara, é tudo com B, né? Conversa comigo, vem Bruna, Bianca, Bárbara, Beatriz, Boris, Brenda, Bernardo e Ianca. que bacana. Entendeu? Então somos 9 irmãos. O nome da mamãe É Rose. e do entendeu? pai? Era Carlos, né? Meu Pô, mas de pai. onde são esse B? Eu tava esperando algo. Aí é que entra agora a pegadinha, né? Que eu te falei que eu tenho um primeiro nome sem ser Bruna. Né? Qual é o primeiro Meu nome? nome é Lívio. Entendeu? Lívio? Eu sou o único que me chamo Lívio Bruno. Eu não costumo falar muito, não, mas vamos falar aqui no podcast, a gente fala. É pra falar tudo, pô. Como tu falou, é só Bruno, né? Pô, tu é o primeiro? Eu sou mais velho. Eu sou Aí o não primeiro. começaram com Começou B, com LB e terminou o resto com B. Foi todo mundo com B. Top. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Deve ser muito maneiro quando reúne a galera toda, né? Ah, é assim. Não é? é assim. Deve ser uma farra muito Então, gostosa. durante a vida não era não, né? Era aquela brigalhada. E era sempre entre duplas, né? A gente brigava muito. Assim, eu e Bruna, que somos mais velhos. Era eu e Bruna que brigava. Aí tem um espaço aí de 5 anos, 6 anos entre eu e Bianca. Aí era Bianca e Bárbara, que brigava muito. Então era aquela dupla que era muito amiga e que brigava muito. Mas até hoje a gente é muito unido, né? Legal. A gente sempre se reúne, tem festa todo mês praticamente, porque cada irmão faz aniversário praticamente num mês, aí tu tem uns cunhados, vários sobrinhos, né? Então, durante um ano inteiro a gente tem festa, então todo mês a gente tá junto, É né? mesmo, 9 irmãos? 9 irmãos, é assim, é muito bacana, como você falou, a gente está junto ali, e às vezes até meio assim, ruim nesse sentido que eu digo, porque às vezes a gente senta junto e fica só entre a gente e o resto a gente sai pra lá, né? Mas é o único momento que tipo uma panela. Mas é o único momento que a gente tem, assim, de estar junto de verdade, né? Ainda mais eu que tô morando pra cá, eles ainda moram a maioria em Nilópolis, mas eu que tô morando pra cá e a Ianca, que é outra irmã nossa que mora lá em Guapimirim, né? Então nós somos os que moramos mais longe, então assim, quando a gente tá junto, a gente quer aproveitar também, entendeu? Maneiro, Top demais. maneiro. Nessa época aí que você aceitou Jesus, tu lembra? Eu lembro quem me deu, não sei se tu vai lembrar. Tu ganhou alguma Bíblia nessa época? Ganhei, cara. Tu lembra quem te deu a primeira? Eu ganhei uma Bíblia. Não lembro, agora eu não lembro quem me deu, mas eu lembro da Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei. Era uma biblinha pequena, aquelas quadradinha, a letra miudinha.
Mas eu até há pouco tempo ainda tinha essa Bíblia. Eu não Eu sei se tenho. eu perdi essa Bíblia numa mudança, eu me Ah. mudando de casa, eu perdi essa Bíblia e na época eu fiquei até triste, porque eu tinha essa Bíblia, era a minha Bíblia, tipo, É, tipo estimação, amuleto, o amuleto, amuleto, amuleto. é aquela marca da tua conversão, né? Ah, Mas eu acho que quem me deu essa Bíblia foi uma senhora lá da igreja, o nome dela era Dona Vânia, inclusive ela foi uma das pessoas também fundamentais na minha caminhada, né? legal. Era uma senhora que abraçava a gente com muito carinho, era líder de coral. Aí na época eu comecei a cantar em coral com ela me ensinou a cantar em coral. Então, assim, acho que foi isso mesmo, foi Dona Vânia que me deu essa Bíblia. Agora eu lembrei. Bacana. Entendeu? Era uma benção essa senhora, né? E a Bíblia dela era uma Bíblia que eu amava. E ela era toda marcada de caneta, né? Oh, legal. Era aquelas Bíblias. E eu marcava cada ali. Até hoje eu tenho esse hábito. Não na Bíblia, de papel, eu faço muito na digital. De eu grifar os textos com cores separadas, né? Então, tipo assim, livro de Reis é de uma cor, livro de Crônicas é de outra. Então, a minha Bíblia era toda colorida. Para que eu achava mais fácil para encontrar Entendi. os textos, né? Ela não tinha aquela marcação, aí depois. Mas era uma Bíblia maneira. Maneiro, bacana, bacana. Galera, vamos se inscrever aí, galera. A conversa tá começando, né, Big Boys? Tá esquentando Só tá demais. começando. Quando que o Bruno chega na Lagoinha? Demora muito? Esse Demora, interstício aí? Demora, eu tenho 2 anos só lá, né? Ah, Assim, durante a minha trajetória, como eu te falei, eu passei por algumas igrejas de todos os tipos, né? é Desde mesmo? Então vamos pentecostal falar, vamos para falar. tradicional, neopentecostal, então até eu chegar na Lagoinha, que a Lagoinha foi realmente um propósito de Deus, né? Contar um pouco dessa parte, porque, como eu falei, eu era de Nilópolis, né? Eu era da igreja do Nazareno de Nilópolis, quero mandar um beijo pro pastor Alessandro, que é uma benção lá, a galera de lá, muita gente boa. Então eu era da Nazareno de Nilópolis. Primeiro fui da de Olinda, né? Pastor Barnabé também, um abraço para ele. Então, assim, eu era da de Olinda e Deus me conduziu para de Nilópolis. Eu fiquei nas 2 Nazarenas durante 11 anos, né? Foi até ali que eu conheci minha esposa, na de Olinda. De Olinda? A Jéssica, minha esposa, Ela se era conheceu. lá também? A gente se conheceu lá. Na verdade, eu já estava indo e ela começou a vir na mesma época. E ela tinha amigos em comuns, a gente conhecia pessoas em comuns, ali a gente se aproximou. Primeiro a gente foi amigos. Ela vai dizer outra história, claro. Ela sempre conta uma versão Quando as dela. esposas vêm, é um negócio bom, aí os caboclos voam. Ainda bem que ela não vê que ela ia inventar a história dela aqui, que ela gosta de inventar. Que ela fala que desde o primeiro dia eu era apaixonado, mas eu sou apaixonado por ela até hoje. Então, assim, ali que a gente se conheceu, depois a gente foi por direção de Deus, a gente foi para Nazaré de Nilópolis. E nessas 2 Nazaré a gente ficou 11 anos. Só que eu vim parar aqui por uma questão de direção de Deus mesmo, porque assim, a minha esposa trabalha para cá, na região da Barra, né, na Gardênia, e até hoje ela ainda trabalha lá, né, na época, e ela estava tendo um desgaste muito grande, fisicamente. Ela saía muito cedo, chegava muito tarde, e aquilo estava deixando ela muito desgastante, ela não tinha pico para nada. E ela começou a conversar comigo sobre isso, amor, eu queria morar mais perto do trabalho. E eu estava na minha zona de conforto, porque justamente eu morava em Nilópolis e trabalhava em Nilópolis a 5 minutos da minha casa andando. Eu fiquei 13 anos numa empresa que eu trabalhei lá, empresa de ônibus, né? Que leva até o nome da cidade. E assim, eu trabalhei lá e eu não queria sair dali, que eu estava meio que na zona de conforto. Só que chegou um momento que eu comecei a sentir uma necessidade de fazer algo novo, profissionalmente falando, né? Eu sou formado em administração, eu não consegui trabalhar na área justamente porque eu estava nessa zona de conforto, e eu também tenho formação em técnica de segurança do trabalho. Então eu falei assim, que é o que eu atuo hoje, na verdade eu trabalho, né, hoje. Eu falei assim, eu vou sair de lá, né, eu preciso arrumar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa nova, diferente. Esse era o meu desejo. E aí, quando ela começou a conversar isso comigo, eu falei, se você encontrar alguma casa que a gente possa alugar no mesmo valor que a gente paga para cá, beleza, a gente se muda, mas aí é contigo. Ela orou a Deus lá, e Deus deu direção, a gente mora nesse condomínio hoje. E que a gente achou, né, foi algo de Deus mesmo, tudo. Tanto eu abri uma brecha aqui para falar sobre esse testemunho, porque assim, foi o primeiro apartamento que a gente visitou, foi o primeiro que eu gostei. Foi ela que achou? Valeu, Foi ela que achou. Né, a gente veio através de um casal de amigos nossos, André e Marcela, muito amigos nossos, né, também são da Lagoinha hoje, foram eles que levaram a gente para Lagoinha, e eles já moravam aqui na região, né? Então, eles ajudaram a gente a encontrar esse condomínio, aí achamos aquele apartamento, aí eu já gostei dele de cara, mas eu falei, vai depender do preço, aquela coisa toda. Isso 2020, iníciozinho de janeiro de 2020. Pandemia, né? Antes da pandemia, né? Tava começando aquele burburinho, burburinho aí.
Aí ela achou, acabei gostando, né? Conversamos com o proprietário, ele inicialmente veio com um valor, eu falei, sem condições, não tem como. Aí é onde entra, começa Deus operar, né? Aí depois ele me deu um retorno, aí falou, pô, quanto que você pode pagar? Eu posso pagar tanto. Então vamos fechar, eu vou fechar contigo. Fechei com ele. Aí eu fiz prova de Deus que na época eu tava sem carro. Eu falei assim, ó, só tem que me dar agora um carro, porque eu trabalho em Nilópolis, eu ainda não tinha saído de lá. E como eu tô sem carro, você tem que me dar um carro. Aí Deus realmente proveu lá um Corsinha antigo. Usou um amigo lá que queria vender o carrinho, tava novinho, inteirão. E ele falou pra mim assim, cara, tu não quer comprar não? Eu falei, cara, eu não tô com dinheiro pra comprar. Aí ele, quanto é que tu tem? Eu falei, eu tenho R$ 2.000. Aí ele me dá os 2.000, depois tu me paga o resto do jeito que tu pode me pagar. Aí eu vi Deus nisso aí, foi, então tá bom. Deus já providenciou o carro e a casa, então a gente pode ir. Aí foi quando nós viemos pra cá. Só que inicialmente eu sou muito racional nesse sentido, né? Eu não. Deus tem que confirmar muitas coisas no meu coração. Eu falei para ela assim: a gente vai continuar indo para nossa igreja, em Nilópolis. Aí, quando começou a pandemia, houve o isolamento, as igrejas fecharam, então a gente começou a ver de casa. Só que a Lagoinha abriu primeiro. Quando a Lagoinha abriu primeiro, assim, né, voltou, quando começou a voltar, aí a gente sentia aquela saudade de ir à igreja, né? Não assistir só de casa o culto. Aí a gente começou a ir, dali a gente foi criando umas amizades, aí começamos a frequentar um GC, né? E dali a gente começou a sentir de Deus a gente ir pra lá, entendeu? E foi assim que a gente foi parar na Lagoinha. E depois Deus, em pouco tempo, começou a operar, fazer algumas situações lá, ministerialmente falando. História linda. Que aí nós hoje, né? Claro que eu saí da Nazareno, né? Bem, conversei com meus pastores na época, até porque eu trabalhava no ministério lá de discipulado, entendeu? Então eu tive que Teve a benção do pastor? tive a benção dos Porque pastores. tem igreja que não dá benção, não, né? Não, graças a Deus, Marquinhos. Joga praga, né? Tem, assim, Só graças a contrário de Deus, tudo, né, irmão? Joga praga, tem igreja que joga praga. graças a Deus eu passei por Você lideranças saiu que- realmente de uma igreja, né? Saí de uma igreja. Isso, aí o pastor... Normalmente eu procuro uma igreja, né? Então, assim, e os pastores têm aquela sabedoria do Espírito. Então, assim, Virei o pastor aqui te cortando. O pastor Naldo aqui, quando ele saiu da igreja, o cara falou pra ele assim, irmão, tu vai sentir o peso, hein? Cuidado aí. Vai Que ver isso, mesmo, vai cara, ver. que isso, cara. Irmão, não dá, mano, não dá, mano. É, É complicado, mas só bem. saí bem, graças a A Deus. galera lá- Eles entenderam qual era o propósito atual, né? Da mudança em si. E foi algo, assim, muito alavancador para nossa vida, meu e da minha esposa, principalmente dela, né? Como ela não tá aqui para contar, eu vou falar. Mas conta a história certa. Porque vai voar, senão vai voar. Não, aí. então, a minha esposa, ela foi criada no Evangelho, porém na adolescência, como muitos adolescentes, às vezes, né, acabam se afastando, até por uma questão de cobrança. E ali, quando ela teve o encontro com Jesus, existia uma resistência muito grande nela em relação a servir no reino, né? Por causa do histórico que ela teve, né, da história dela, assim. Então, a Lagoinha foi uma igreja que transformou ela nesse sentido, entendeu? Ela passou a servir o reino de Deus de verdade. Quem Ela convidou não ia vocês só pra à ir pra lá? igreja. Antigamente ela ia só à igreja, depois Entendi. ali ela passou a servir, né? Quem convidou vocês pra ir lá mesmo? Na Lagoinha. É. Foi o André. Eles é um já eram amigo- de lá, já? Já, o André é um amigo nosso lá, que inclusive é do louvor lá da igreja. Entendeu? E a Marcela, que é o casal, eles são um casal, né? André. André é um O cara tu aqui? conheceu, um careca. Ah, André. Inclusive, eu André tinha é amigo. convidado- Amigo André- Papa Mike. André é parceiro. Ele ia vir hoje, mas ele tava na escala. Era Eu ele? tinha feito convite pra ele vir comigo. Pô, ia ser bacana, Então, pô. né, Adriano? Infelizmente, Ah, você não pôde já vir. tá estendido o convite, pô. Já Tô já show. sabe o caminho, pô. Trazer ele aqui, gente boa. André é gente boa demais. Também tem uma história muito maneira no Evangelho. É? Assim, Pô, Entendeu? E ele foi esse instrumento, ele e a esposa, né? Um casal de amigos nossos, muito amigos nossos, entendeu? E eles, né, foram esse instrumento de Deus para nos. Qual o nome da tua igreja que tu saiu lá? Desculpa. A anterior, né? É. Era Nazareno de Nilópolis. Nazareno. Igreja do Nazareno. Quantos membros mais ou menos lá? Tu lembra? A de Nilópolis tinha em torno aí de uns 4.000 a 5.000 era grande membros. a igreja. É uma igreja grande. E a primeira igreja do Nazareno de Nilópolis, A ela é igreja uma das grande. primeiras igrejas do Nazareno no Rio, né? Então ela é meio que uma matriz
Ela é uma Igreja igreja grande, bem então grande. saiu de uma igreja grande para uma grande também, É, né? isso aí. Não sentiu tanto, é isso que eu ia te perguntar. Eu não sabia se a igreja era tão grande. Senti porque eu fui Sentiu? não pela quantidade, digo, senti pela, digamos assim, a característica, né? Ambas têm um perfil parecido que eu falo de liturgia, né? Sim. Mas assim, de característica física é muito diferente. É. Porque assim, eu fui, vamos usar essa expressão, criada, né? Num evangelho tradicional, você é acostumado com pastores de terno, gravata, igreja de parede branca. É. E tu chega na Lagoinha, tudo preto, parece uma casa de show. Aquilo para mim foi um pouco impactante e um pouco resistente inicialmente. Ah. Justamente por causa da tradição, né? Da Da religiosidade. religiosidade. É isso aí. Hoje em dia é isso aí. Eu não queria falar isso. Religiosidade. Mas é por causa da religiosidade eu tinha um pouco Essa certo de resistência, né? Mais uma vez o meu pastor falou isso na época, né? O pastor Lagoinha na época trocou o pastor, né? Deus conduziu o antigo pastor para São Paulo para uma nova igreja, levei outro. Mas o antigo pastor, né? O pastor Vitão, ele falou uma coisa durante a pregação que me impactou muito na época, né? Ele disse que igreja não tem que parecer igreja, igreja tem que ser igreja. E aquilo me impactou, porque eu falei, realmente, a gente fica julgando a aparência da igreja, de como é o perfil, e não, a igreja ela tem que fazer o papel dela, que é ser igreja, transformar vidas, resgatar almas perdidas, né? E aí, aquilo começou a mudar um pouco a minha cabeça em relação a essa religiosidade. Que Religiosidade. sempre tem um pouco, a gente acaba tendo um pouco em algumas questões. É, Né? depois a gente volta na Lagoinha. Religiosidade. O que você acha de religiosidade? Tá matando muita gente. Eu acho que eu ia falar isso. eu acho que a Tá religiosidade... pisando no pescoço? Acho que antes de Cristo, né? Vamos botar assim, a religiosidade é o maior veneno que existe para a fé, né? Eu acho que existem dois caminhos, o da fé e da religião. Quando eu digo fé, não é ampla, tá? Não é aquela fé que você pode servir a qualquer religião, né? Vamos usar essa expressão. Mas a fé que a gente conhece, a firme fundamento, né? Como fala em Hebreus 11:1. Então, assim, a religião, ela é uma barreira que ela trava muito a fé de andar, digamos assim, porque por isso que para mim é um veneno, né? É como se você tivesse consumindo uma droga mesmo, porque ela te cega a ponto de a sua fé ser deixada de lado, entendeu? Então, assim, religiosidade para mim é algo venenoso de verdade. E, infelizmente, é algo que a gente vai ter que conflitar, né? Lutar até a volta de Jesus, né? Eu ia te falar, qual é o antídoto disso? Você acha que tem algum antídoto disso? Então, eu acho que o antídoto disso é o encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, né, tudo aquilo que a gente acreditava ser correto, ser a vontade de Deus, você passa a enxergar que não é. Eu acho que quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, você se deixa ser guiado pelo Espírito, como diz a palavra, que nós somos nascidos do Espírito e somos guiados por Ele, né? É como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, quando você tem esse encontro com o Espírito Santo, você se deixa ser conduzido por Ele, eu acho que é o melhor antídoto para a religiosidade, porque o próprio Espírito Santo vai te mostrar que muita coisa daquilo que você segue ou que você acredita não tem nada a ver com o que é o Evangelho de verdade. Evangelho puro e simples é o amor? Podemos dizer isso? O encontro com Jesus, todo encontro com Jesus tem que resultar em amor? Você acha que tem que resultar em amor? 100%? Eu acho que o encontro com Jesus já é o resultado do amor, né? Porque Jesus, ele é o próprio amor. Né? Então, assim, ele mostrou isso no momento que ele se entregou na cruz. Acho que eu diria que ele mostrou isso no momento que ele aceitou vir como um homem, encarnar como um homem, né? Passar por tudo que ele passou, sem pestanejar, sem desanimar, sem desistir do propósito pelo qual ele veio. Então, aquilo ali, tudo é uma demonstração de amor, né? Eu tenho uma das minhas tatuagens justamente é sobre isso, né? Mas tatuagem não é 15:9. pecado, não? A gente pode entrar nesse assunto, eu tenho bastante, né? Inclusive eu fiz depois de cristão. Eu dou pra fazer mais uma aqui. Eu quero botar o pezinho do meu filho e tal. O religioso Mas vamos entrar nessa parte. Então eu tatuei esse texto que fala muito sobre isso, né? João 15:9. Qual o como texto? o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, assim, para mim, esse versículo ele simboliza justamente isso. Né? Assim como o Pai, né, nos amou, ele também nos amou primeiro e a orientação é só essa, permaneça no meu amor. E quando a gente permanece nesse amor,
a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente experimenta todas as características de quem é Deus na nossa vida, né? João 3,16, né? Deus amou o mundo de Mundo. tal maneira. Amor como? Irmão, não tem como Não tem escrever nem- aqui. Não tem como mensurar. Bota tal aí. Não tem como mensurar. É o do tamanho do universo. Bota aí. Exatamente. É muito amor. Infinito, É infinito o negócio. Não tem dá. como. E ele ama até hoje, né? Porque o mundo, se a gente fosse avaliar, se a gente fosse julgar com os olhos humanos mesmo, ele já não tem mais jeito. Só que a gente sabe que tem, porque existe a igreja que está aqui para isso, e existe esse Deus que ama esse mundo, independente do que ele é, né? É porque é só Deus pra ter paciência, irmão. Com Kleber Lucas. Ah, meu Deus. Fala aí, Big Boss. Fala aí, dá Eu o nome vi- aí. Eu quero nomes. Ah, Fala- Priscila Priscila Alcântara, Alcântara. Leonardo O Gonçalves. que tá acontecendo com a igreja do século XX? Tem um pastor do PSOL aí que tava Fez no bloquinho, Trielétrico. fez bloquinho, Eu cara. esqueci o nome do cidadão aí. Pelo amor de Deus, gente. Vamos essa- respeitar a igreja de Cristo. Essas questões são bem difíceis, né? Pô. Ainda mais vindo de pessoas que já foram referências, né? Sim, sim. Então você olhar para elas e falar, pô, será que era real aquilo tudo ou não era? Que eu acredito que até eram, só não sei onde que eles se perderam Em nisso. algum momento, né? Em algum momento eles se perderam. Eu tenho uma experiência de um amigo que ele era muito homem de Deus, na verdade dois, né? E eles se deixaram levar, um pela fama mesmo, por querer viver essa fama, e o outro porque foi religioso demais, né? Ao se aprofundar e mergulhar na palavra, ele começou a ter um entendimento e um discernimento da palavra de forma totalmente diferente. E era um discernimento que você via que não vinha de Deus. Entendeu? Um Perigoso, né? discernimento maligno. Porque é aquilo, a gente é uma faca de dois gumes, né? Quando você mergulha a fundo, que eu digo teologicamente, né? É uma faca de dois gumes. Se você não tiver experiências com esse Deus, aqueles ensinamentos, eles entram de uma forma que eles te mudam. Te cauterizam. Te Te dá uma cauterizam. cauterizam. Exatamente, cauterizam. Agora, sobre a tatuagem, Eu ia voltar aqui na tatuagem. Ó, tatuagem é pecado. por muitos Ó, anos... boné é pecado. Tinha um pastor amigo nosso aí que mandava arrancar boné, filho. Não tá, Assim, tem coisas que eu acho, Rapaz. de vestimenta, né, já que a gente tá falando sobre Ah. boné, que eu acho que realmente a gente tem que se policiar, né? Eu não vejo problemas em algumas... Por exemplo, eu particularmente, por isso que eu tô falando assim, eu acho que vai muito do pessoal, né? De cada um, é muito daquilo que a palavra também fala, né? Que o Espírito Santo, ele te confronta, né? Na consciência, se a tua consciência te condena, é melhor que tu não faça. Então, tipo assim, igual o Paulo fala, comer carne é pecado? Não, mas tá escandalizando, então é melhor não comer. Isso aí. Agora, eu não me sinto à vontade, por exemplo, de ficar indo de regata pra igreja, de bermuda. Também não julgo quem vai, também não acho que é pecado isso, entendeu? Falo de homem, como homem, né? Nós homens, né? Não vou entrar no mérito de mulheres, porque... Não, Enfim, mas assim, por muitos anos eu achei que tatuagem era pecado, né? Mas eu sempre senti essa vontade. Aí eu falava, você quer dar carne? Claro que é da carne, porque o Espírito nunca manda fazer uma tatuagem. Mas eu cheguei a um entendimento, através de muita oração, que é algo que para Deus não tem relevância, entendeu? Ah, mas está marcando o teu corpo, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, beleza, então eu não vou comer um bacon, porque o Antigo Testamento condena comer carne de porco, eu não vou comer presunto, eu não vou comer um pernil, não vou comer essas coisas. Então eu não vou raspar minha cabeça, eu sou careca. Não era para raspar, entendeu? Então eu não vou tomar uma Coca-Cola, porque a Coca-Cola destrói o meu corpo. Então, se for para a gente levar à risca a religiosidade, então, claro que eu entendo o seguinte, eu não vou fazer uma caveira, eu não vou fazer, sei lá, um dragão, existem tatuagens e tatuagens. As minhas tatuagens todas, para mim, elas têm um simbolismo totalmente voltado para Deus. Eu tenho um leão que simboliza o leão da tribo de Judá, eu tenho um cordeiro, eu tenho um pombo que simboliza o Espírito Santo, eu tenho um versículo. Então, assim, eu tenho outro versículo aqui. Então, para mim, são textos ou referências que simbolizam a minha fé. Então, se eu estou certo ou estou errado, eu só vou saber no dia do juízo. Agora, a minha consciência não me pesa, entendeu? Hoje eu entendo que a gente, digamos assim, vive num tempo que acho que o conhecimento da palavra, né, o aprofundamento da palavra é muito maior do que há 20 anos atrás, quando eu me converti, entendeu? Que ainda era uma questão muito grande. Cheguei na igreja de brinco, aí eu sofria pressão para tirar brinco, entendeu? Então, assim, existia um pouco essa pressão,
que hoje eu acho que os líderes atuais reconhecem e entendem através da palavra de Deus que acho que não tem muita relevância. Acho que é até uma forma também de mostrar para aquele cara que está ali fora, que é todo assim, que ele não vai ser excluído porque ele é assim. Existem outros como ele ali dentro da igreja, entendeu? Que a gente tem, principalmente quem está vindo do mundo, a gente tem uma percepção muito grande de que eles são mais santos, eu não posso me misturar, entendeu? Eles não vão me aceitar. E quando você entra numa igreja que você vê que a galera tem um perfil parecido com a sua, eu falo fisicamente, né? Claro que caráter não tem a ver. Aquilo te deixa um pouco mais à vontade, entendeu? Foi uma das coisas que eu achei diferente na Login, foi isso, porque eu cheguei lá, o pastor era tatuado, não usava terno, e eu achei aquilo diferente, ao mesmo tempo que me impactou negativamente, porque eu achei que, pô, tá estranho, não combina por causa da religiosidade. Eu achei diferente, achei legal, porque, tipo, não tem um julgamento em relação a isso. Então, por muito tempo eu tive esse medo do que os outros iam pensar. Se eu fizer uma tatuagem, se eu fizer isso, fizer aquilo. Vou queimar no mármore do inferno. Eu já ouvi bastante. O problema não é o que tá bastante. fora, é o que tá dentro, né, A irmão? primeira vez que eu fiz, hoje em dia ninguém fala muito, né? Mas a primeira tatuagem que eu fiz, que foi essa, pequenininha, que eu ouvi. Mas tu é crente, mas tu não é cristão, tu faz tatuagem. Aí tu tem que entrar. Mas na Bíblia não diz que é pecado, eu aonde que diz? Não, lá em Levítico diz não marcará pecado. Tu já pesquisou, estudou a profundo o contexto daquele texto? O contexto Do texto. Entendeu? Então, assim, você tem que saber o que a Bíblia fala sobre isso. Entendeu? Não tem a ver com tatuagem, até porque tatuagem não era algo que existia para aquela cultura, para aquele povo. Existia em outras culturas, outros povos, mas lá. Então, os argumentos não são muito sustentáveis, né? Vamos botar assim. Então, sobre a tatuagem, eu acho que não é pecado, não. Pelo menos eu não me sinto mal, não. Entendeu? Eu também não, mas tem uns irmãos aí que comem carne de porco. Parem! Batata frita, óleo puro. Tá vendo o irmão todo tatuado aqui? Toma Coca-Cola aí, ó. Você tá me julgando, ó. Parem! Melhor parar de tomar Coca-Cola. Ai, meu Até Deus. porque dizem que a Coca-Cola é do diabo, É né? do diabo, tem uns negócios de meia-meia aí nela aí na garrafa. É o diabo, ao contrário. É, meu irmão, tem um negócio doido. Cara, e essa galera, esses líderes espirituais, que nem o Kleber Lucas, eles não estão preocupados em levar a galera pro inferno, não, né? Porque eles desviando, muita gente se espelha neles. Se espelha. O mais interessante é você ver ele falar que, igual diz o argumento do alvo mais que a neve, um contexto, né, totalmente preconceituoso de racismo, sendo que o cara fez vários louvores tão lindos que impactaram igrejas, né? Transformaram vidas. As experiências que ele teve durante a caminhada dele é algo que, como diz Jesus, você conhece a árvore pelos seus frutos. Então, ele tinha frutos de ser um homem de Deus, de bênção. Agora, o que aconteceu nesse decorrer do caminho, eu queria também entender, né? Mas que é um dano, sim, para a igreja, como referência, essa menina mesmo, a Priscila, né, agora você citou, ela foi, na época do Descend, né? Pô, ela foi uma referência para muitos jovens ali, de uma menina de Deus, de unção do Espírito Santo. Agora, eu acho que a fama, coisa que ela já tinha, e ela tinha de uma forma bem equilibrada, né? Todo mundo conhece a Priscila, eu conheço a Priscila desde a época do PlayStation. Então, assim, do SBT lá, do Bom Dia e Companhia. Então, assim, ela tinha uma fama, mas eu não sei o que fez com que ela quis. Eu acho que também, abrindo um parênteses em relação a isso, eu acho que o que faz essas pessoas elas se afastarem do propósito delas, do chamado, é justamente você viver coisas que você acha que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Não tô dizendo que é pecado, tá, gente? Entenda bem, mas é só um exemplo. Não, nada aqui. a ver, virou vírgula, né? Virou vírgula. Eu usar isso como exemplo. Não tem nada a ver eu tomar uma cerveja. Realmente, a Bíblia não te proíbe. A gente acompanha bastante podcast, né? Depois que a gente procura se dedicar e aprender. E eu tava assistindo a Priscila, o que tirou ela da igreja foi a religiosidade, cara. Pelo menos foi um podcast que ela falou. Não tô aqui pra dizer nem que sim, nem que não, mas era tanta religiosidade que ela falou que tomou nojo da igreja. E assim, de certa forma... Isso acontece muito. É muito difícil, né, irmão? Porque aquele que tinha que te acolher tá te apontando. Então, tipo assim, eu acho que hoje isso é uma grande realidade também, né? Existem muitos casos desses, né? Mas, assim, eu acho que também
a religiosidade, como eu falei, ela é um veneno. Mas as pessoas, quando elas estão em Deus, como eu falei, né? Elas têm que entender o seguinte, Deus não tem nada a ver com isso. Sim, Se aquela igreja ali tá te apontando, te acusando, procura uma outra. Eu vou ficar pulando de galho em galho? Então eu não vou firmar em nenhuma? Cara, você tem que ir firmar naquele lugar que você sente Deus. Verdade. Entendeu? Tem muita gente que morre na igreja que tá por causa da religiosidade, porque aceita também algumas condenações que são estabelecidas. A gente entende que no âmbito espiritual, tudo aquilo que é declarado com os nossos lábios tem muito poder. Verdade. Então, a partir do momento que eu falo que você é um desviado, se eu aceitar aquilo da minha vida, eu vou ser um desviado. Se é um religioso, se eu aceitar aquilo da minha vida, eu vou ser um religioso. A gente tem que entender que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, eu tenho que dizer aqui, não, eu sou bênção. Não, a minha igreja é uma bênção, a minha liderança é uma bênção. Porque, assim, a gente tem um exemplo na Bíblia. A mesma pessoa que disse, tu és o filho de Deus, Pedro, disse coisas que Jesus falou para ele, cara. Pra trás de mim, Satanás. Ele deve ter ficado sem entender nada. Isso, assim, no contexto a gente acha que foi tudo na mesma hora, né? Mas é como se fosse. Então, assim, você entende, o próprio Jesus fala da mesma boca, o mesmo rio não pode jorrar dois tipos de fonte, né? Então, assim, mas claro que tem um contexto ali de que ele ainda não tinha o Espírito Santo e tal, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós somos falhos, a gente está propício a errar. Entendeu? O mesmo Pedro, a gente usando esse exemplo, que foi o homem de Deus que pregou lá em Atos 3, que transformou 3 mil... Atos 2, desculpa, né? Atos 2, né? Atos 2? Atos 3? Agora eu esqueci. Não, calma, gente. Dia de Pentecostes, calma. me deu branco. Porque são 3 mil almas que se converteram, então eu tô confuso no número Foi em aqui. Atos. Foi em Atos, no início. Então, assim, o mesmo Pedro que pregou ali para 3 mil almas que se converteram, é o mesmo Pedro que ficou com vergonha de dizer para a igreja ali que ele estava com gentios. Entendeu? É o mesmo Pedro que Paulo teve que confrontá-lo, ou seja, já era um homem de Deus, já era, digamos assim, um dos primeiros homens da igreja. Então, você vê que é natural, a gente vai falhar, a gente vai errar. O que a gente tem que entender é que acima dessa pessoa a gente está servindo a um Deus que nos ama e que não falha. Então, assim, eu entendo, respeito, claro, uma expressão dessa como a da Priscila, de que a gente toma nojo. Cara, então procura viver para Deus de uma forma que você se sinta bem, entendeu? Eu acho que Deus não tem nada a ver com isso. Eu tive vários motivos para largar o evangelho. Eu já fui expulso de igreja por inveja. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Já não me sinto sozinho. Então, assim... Vamos abrir um clube aí. Quando eu falo por inveja, é do pastor sentir medo de achar que eu tô querendo tomar o ministério dele, igrejas pequenas e tal. Então eu tinha tudo para largar o evangelho. E justamente nesse momento que foi o momento que eu tive a melhor fase, digamos assim, de presença do Espírito Santo na minha vida. Eu senti Deus na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu não estava ali por causa dele, por causa do homem. Eu estava ali por causa do Espírito Santo. E dali para frente, Deus ele fez com que a minha vida transformasse em várias áreas. É interessante porque a gente, quando se for falar de tudo que Deus faz aqui, eu vou ficar até amanhã. Vamos ficar até amanhã. A minha vida andou espiritualmente, profissionalmente, academicamente, tudo depois dessa situação. Das piores situações. Dessa pior situação. Não das melhores. Não das melhores, sempre das piores, entendeu? Por exemplo, você viu Deus nas piores situações. Exatamente. Por exemplo, você citou o exemplo da pandemia. Eu estava falando que eu estava me mudando. Eu me mudei 15 de fevereiro de 2020. A pandemia começou em março. Assim, né? Fecha tudo e tal. Meu salário foi reduzido. Eu tinha acabado de me mudar. Minha despesa estava mais alta. Eu tinha um custo novo, que era do carro. Eu falei, e agora? O que eu faço? E foram os momentos assim, que eu mais experimentei a fidelidade da provisão de Deus. Não faltou nada. Foi o momento que eu mais também cresci, um dos momentos que eu mais cresci na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, entendeu? Então eu pude sentir ali a fidelidade de Deus de uma forma que nada faltou. Entendeu? E nessa época, de 2020 para 2021, eu tomei a decisão, que foi um desejo do meu coração, de sair desse meu trabalho. Eu fiquei 13 anos, zona de conforto total. Eu jamais seria mandado embora de lá. Eu falo porque eu não seria, só se fizesse uma besteira muito grande. E assim, eu tinha ali um respeito ali dentro profissionalmente falando, só que eu queria mudar, eu queria fazer algo diferente. Acabou que eu nem falei sobre isso. A gente vindo pra cá me estimulou a querer sair. Porque eu saí da minha zona de conforto. Então eu orei a Deus e falei, Senhor, me dá uma direção. O que eu faço? Saio, não saio, fico? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça?
E Deus não me respondia. Até que eu assisti uma pregação do meu outro pastor, né, também, que ele falou sobre o cego Bartimeu. Que o que fez ele receber o milagre da cura ali, da visão, foi a atitude dele de ir atrás de Jesus. Ele poderia ficar ali esperando Jesus passar. Senhor, vem me curar. Mas o fato dele levantar, lançar a capa fora e ir atrás gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, fez com que ele alcançasse aquele milagre. E ali o Espírito Santo falou comigo, joga a capa longe. Você está esperando eu te dar uma resposta? Toma uma atitude. E foi quando Deus falou comigo assim, o que você fizer, eu te abençoarei. A decisão é sua. Eu estou te dando a oportunidade de você escolher o que você quer. Aí eu falei, então eu vou sair. E o Marquinhos, vou te falar, saí no tempo de Deus, porque eu fiz a solicitação de pedir para sair em dezembro de 2020. Dezembro de 2020. 2020? 2020. Em dezembro de 2020. Na pandemia, no Na final da pandemia. pandemia. Aí entrou em recesso, porque lá eu pedi um acordo, o acordo era judicial, né? Então tinha que esperar a justiça voltar do trabalho. Aí a advogada deu entrada no pedido, a advogada da empresa, né? Isso tudo combinado, eu saí bem de lá também. Aí, tudo combinado, eu sentei com o meu chefe, pedi uma coisa, falei, tava cansado, que eu queria fazer algo novo, tá? Não, cara, vai lá, pô, te abençoo. Aí, não, vai lá, vai viver a tua vida. Então, tipo assim, pedi, em janeiro ela deu entrada, mas que só foi sair em maio. Nossa. Só que eu não entendia por que não saía antes, sendo que tinha pessoas que estavam pedindo para sair depois de mim e estavam saindo antes de mim. Só que durante esse processo, foi um período que eu peguei Covid, foi um período que eu torci meu pé jogando bola e rompi meu ligamento do pé, por isso que eu falei que eu não sou tão bom de jogador. É jogador cara. Eu rompi meu ligamento, tive que ficar 15 dias afastado, ou seja, imagine se eu tivesse saído durante esse período. E o meu salário se manteve. E Deus provendo. Quando eu saí, eu falei, o que eu vou fazer agora? Não tinha nada para eu fazer. Aí eu resolvi rodar com motorista de aplicativo. Comecei a rodar, aí eu rodava fazer meu horário, né? Se sentindo chefe. Aí eu fazia meu horário, porque eu tava com auxílio-desemprego, eu tava né, com a rescisão ainda. Então eu fui rodar e durante os 5 meses que eu fiquei desempregado ali, recebendo auxílio-desemprego, eu fiquei pensando, cara, eu vou trabalhar com o quê? Botando no currículo, né? Conversando com o pessoal. Sendo que nesse período foi aí quando eu falo das bênçãos de Deus, né? Das decisões que a gente toma de respaldado por ele, né? E nesses 5 meses, no início, assim que eu saí, foi quando eu conheci um amigo lá da Lagoinha, que hoje a gente trabalha junto, ele é engenheiro lá. A gente conversando sobre vida profissional, né? Quero mandar um abraço pro meu amigo Edson aí, meu parceiro, Natal, né? Esse casal que eu amo muito. Então, tipo assim, eu conversando com o Edson lá sobre vida profissional, tu trabalha com o quê? Sou formado em administração, mas também sou formado em tecnossegurança, eu sou engenheiro civil e tal. Cara, te interessa trabalhar como tecnossegurança? Às vezes tem oportunidade. Eu falei, claro, cara, eu tô desempregado, o que vier é bênção. Só que ele falou isso comigo, tipo, sei lá, em maio, quando eu tinha acabado de sair. E eu trabalhei os 5 meses, nem lembrava mais que a gente tinha falado sobre isso. Lá em outubro, tipo assim, eu ia pegar a última parcela dia 30 de outubro. Depois eu não ia ter mais auxílio-desemprego, então eu ia ter que trabalhar mais ainda, né, no aplicativo para mim me manter o custo. E lá no dia 30 de outubro, tipo assim, que eu ia pegar no dia 7 de outubro, ele me ligou. Ô, Bruno, surgiu uma vaga aqui, te interessa? Eu falei, claro, cara, claro que me interessa. Hoje eu tô trabalhando lá, né, nessa empresa. Mas, cara, foi um instrumento de Deus na minha vida e você experimenta a fidelidade de Deus nesse sentido. Porque eu entendia, durante o processo, tinham dias que eu ficava angustiado, que eu falava assim, cara, o que eu vou fazer? Quando acabar meu auxílio-desemprego? Será que eu vou ter, aí eu vou ter que trabalhar mais? Como é que eu vou me manter? E aí eu ficava com essa preocupação e às vezes o Espírito Santo vinha, cara, eu te mantive durante a pandemia inteira. E por que tu está preocupado com... Relaxa, descansa. Faz o que eu... E eu aproveitei esses 5 meses tanto para eu trabalhar, fazer ali o que eu queria no meu horário, tanto para me dedicar ao meu ministério. Então foi quando eu me mergulhei muito, assim, comecei a servir muito lá na Lagoinha, comecei a me dedicar em algumas áreas ministerialmente falando. E é aquilo, você faz, Deus faz, né? Tipo, não precisa se preocupar. Ele é provedor, como o próprio Jesus fala, se alimenta as aves do céu, se ele veste os lírios do campo. E esse louvor, tem um louvor chamado Jirê, não sei se tu conhece, né? Num ministério americano, esqueci o nome deles agora, eu vou lembrar.
né? E é justamente sobre isso. Eles cantam esse trecho da Bíblia, né? E na época eu cantava muito esse louvor. E o Espírito Santo falava comigo, eu vou prover, eu vou prover. E não faltou nada, Marquinhos. Aí eu comecei a trabalhar, hoje eu tô trabalhando, graças a Deus. Aí veio meu filho, e agora o que a gente faz? E não sei o quê. Aí Deus continua provendo. E é maravilhoso você depender de Deus, né? É claro que tu não vai ficar de braços cruzados. Tem muita gente que confunde. Ah, Achar que depender de Deus é é ficar esperar, né? sentado no sofá. Sofazão, né? É. No videogame, pá. Não, pô, essa minha amiga Marcela até brinca comigo, que uma vez eu lá no meu desespero, eu falei assim, cara, eu vou pegar uma bicicleta aí do Itaú mesmo, vou botar a bolsa do iFood nas costas e vou pedalar. E ela brinca até hoje, ela, amigo, eu achei aquilo maneiro. Porque tu tava falando que tu não ia ficar esperando, tu ia fazer alguma coisa, porque nas minhas orações eu sempre penso assim, Marquinhos, eu vou fazer minha parte, Deus vai fazer a dele. Para eu colher, eu tenho que plantar. Deus não vai plantar por mim. Eu tenho que ir lá, mexer na terra, botar a semente. Agora, quem vai dar o crescimento e quem vai dar o fruto é o Espírito Santo, é Deus. Aí a parte é dele. Isso aí eu não tenho como fazer. Então, voltando para esse assunto aí, né? Maneiro. Quando a gente fala de depender de Deus, então eu acho que muitas pessoas desse tipo, como Kleber Lucas, acho que esqueceram quem é esse Deus. E se preocuparam mais com o que pessoas falaram ou fizeram com elas, entendeu? Mas assim, eu tenho certeza que se eles são realmente escolhidos por Deus, se eles são filhos de Deus, vai ter um momento aí que vai chegar o filho pródigo, vai estar lá na lama com os porcos, vai olhar para o céu e vai falar, pequei contra o céu, pequei contra a terra, contra o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vai voltar. Porque eles são bênçãos, eles foram bênçãos, eles são instrumentos de Deus, transformaram vidas. Então a minha oração para eles é essa. Eles entendam que nada do que eles estão vivendo. E claro que a gente entende que existe uma cegueira espiritual, a gente entende que existem uns seres malignos espirituais que atuam contra a vida deles, porque justamente sabe a potência que eles são, entendeu? O glamour também atrapalha um pouco, né? O Nessa glamour, área. com certeza. Depois- Eu acho que o caso da Priscila foi muito isso. Ela Ah. foi conquistando patamares de fama, digamos assim, de posições, né, E a pessoa no em mundo vez... artístico, que fez com que o glamour entrasse e ela usasse a desculpa do não, é porque não tem como conciliar. Eu não tenho como ser a menina de Deus nesse meio aqui. Deveria, dá. mas E, tem que escolher. e tinha que subir junto, né? O glamour que tá subir subindo, junto. a oração tem que subir junto. Né? É A isso. busca tem que subir. Aí eles vão Aí deixando aqui e vão alimentando o ego. Aí Exatamente. dá ruim, né? Em pena. E a tua chegada lá na Lagoinha lá, como é que foi? A galera te recebeu bem? Cara, não é porque eu tô lá hoje não, né? Mas é uma característica que eu admiro muito da Lagoinha. É uma igreja muito receptiva, né? Eles têm um lema lá, né? Nós temos um lema, que a gente sempre diz lá, né? É da visão da igreja. A Lagoinha é uma igreja vibrante para amar pessoas, vibrante para amar a Deus. É uma igreja que é impactantemente relevante, né? Esse é nosso discurso lá. É uma igreja que é voluntariamente apaixonante, ou seja, você vê os voluntários são apaixonados pelo que estão fazendo. Existe uma entrega deles que é resultado justamente do que é recebido, entendeu? Porque assim, é gerado no coração aquele desejo de você ser um instrumento ali. Não é porque eu tô lá não, entendeu? Eu já rodei muitas igrejas. Eu acho que isso é muito importante, você chegar num local, não é ser bajulado, mas é sentir o amor, A entendeu? recepção deles é muito maneira. A recepção, Lá dos cultos lá. isso chamou muito a minha atenção. Uma das coisas que me impactou muito na minha primeira vez é o apelo. O apelo lá é uma festa mesmo, né? Os pastores, após a pregação, eles fazem um apelo e as pessoas vão lá na frente, aí é aquele momento de aceitar Jesus, de converter. E existe uma equipe que eles chamam de Novos Começos, que é um ministério mesmo, o Ministério dos Novos Começos, que é a visão da igreja, né? Nós somos uma igreja de novos começos, né? Então a Lagoinha, ela tem um ministério Novos Começos, tem aquela equipe que eu falo, a equipe que é daquele culto, né? Que bota um coletinho vermelho, eles acompanham aquela pessoa que aceitou Jesus quando levantou a mão, acompanha até a frente, fica do lado, depois eles levam eles para uma sala e ali eles trocam uma ideia, pegam contato e procuram essa pessoa depois, que o pós é importantíssimo. E assim, no momento que aquela pessoa aceita, há um momento de festa, né? Solta o poupou, que é tipo colorido. Negócio de festa lá, né? E aquilo Tem festa no céu, tem que ter festa na é terra. o que é o discurso, né, que o pastor usa, né? Normalmente, se há uma festa no céu, a gente também vai fazer uma festa aqui. Então, olha para essa igreja linda, é sua família a partir de agora. E assim,
Tô dizendo que é uma igreja perfeita, porque nunca vai ter uma igreja perfeita, né? Até porque Só no nós céu, estamos né? lá. Só no céu, né? É, até porque nós estamos lá. É. Mas é uma igreja que se preocupa muito com vidas, entendeu? E faz disso o seu motivacional, além de ser, primeiramente, claro, agradar a Deus. Porque assim, a gente se entende que o nosso papel como igreja é esse, é amar pessoas, é amar vidas. É o que Jesus fez, né? Então, assim, aquilo me impactou muito quando eu vi esse Novos Começos, que a gente chama de Novos Começos. Quando eu vi o momento do Popô, dos Novos Começos, aí aquele acompanhamento. E o GC, ele entra como uma extensão disso. Porque a Lagoinha ela é uma igreja que ela não tem escola dominical, né? É uma igreja que ela tem um seminário teológico Carisma, né? Que a gente faz, que é um seminário básico, né? 2 anos de teologia, né? Que ali passa a visão da igreja, passa como a igreja enxerga o evangelho, né? Que o Carisma ele é muito preocupado em te ensinar a palavra de Deus mesmo, entendeu? E assim, o GC, ele é tipo uma extensão do Isso que eu Carisma, ia porque falar, como é que... Explica o GC pra galera que não conhece aí. Não, como o nome diz, GC é grupo de crescimento, né? Então, é uma extensão do, do culto ali, do carisma, digamos assim. Não é um outro culto, né? A gente sempre fala isso, o GC, a gente aprende sobre isso. O GC, ele não é um local que é feito para você pregar para as pessoas. É um local para você trocar uma ideia, né? Quando a gente fala trocar ideia, é o que a gente está fazendo aqui. O GC, ele tem um talk, que é um estudo pronto, que nós apresentamos para aquela galera que está ali. Qual é a visão do GC? É você estar à vontade no meio de pessoas que são da sua igreja. É uma forma de você se conectar com pessoas. O maior propósito do GC, né, do grupo de crescimento, tem o talk, tem o momento do louvor, tem tudo isso. É muito bom, mas o maior propósito é a comunhão. Então, assim, é você ter um momento de comunhão. A gente chama de o pós. O que é o pós-GC? Acabou o momento do louvor, da oração, acabou o momento da palavra ali, do talk, né, que a gente chama de talk, que é justamente isso, alguma conversa, né? Acabou o momento do talk, o pós-GC é o momento da comunhão, que é aquela mesa cheia de comida. Então, isso que o crente gosta. é ali que você cria uma conexão, porque assim, é uma igreja preta que acaba o culto, às vezes você não, é tanta gente que você não consegue se conectar com pessoas, mas através dos G6, e hoje a Lagoinha Barra está com 72 G6, se eu não me engano, né? E são vários tipos de G6, existem vários tipos de G6, existe GC misto, que é o que eu lidero, um dos que eu lidero, né? São vários G6 mistos, tem GC 27+, tem GC Next, que é pra galera menos de 25 anos, aí tem a GC Casais, então assim, são perfis específicos que a pessoa ela vai escolher, não, eu quero ir para aquele GC, né? E normalmente o propósito do GC é você estar próximo da sua casa. Vou procurar um GC perto da minha casa. Uma vez na semana, tu tem esse momento de comunhão. E através deles ali você vai encontrar ministérios, porque você vai se identificar para servir. E você vai conhecer pessoas de ministério. E assim você vai criando essas conexões. É engraçado porque quando eu cheguei lá, a minha visão é de que, é a Barra. Deve ser todo mundo nojento. Só nariz empinadinho. E eu achei totalmente o contrário, justamente a religiosidade. religiosidade. Eu achei o povo de Joinópolis mais metido que o povo da Barra. Vai entender isso. Aí eu falava isso pra minha esposa, eu falava, caraca, Jéssica, como é que pode? O pessoal aqui é muito mais de abraçado que a gente levou 2 anos lá para conhecer pessoas, às vezes, né? Então, assim, coisa que a gente levou dias, meses aqui. Então, assim, ela tem esse perfil muito interessante, né? É uma igreja que realmente te impacta com algumas formas de atividade. Por exemplo, eu sirvo num dos ministérios, que é o Ministério do Parque. Eu vou fazer um apelo aqui pro meu ministério. O Ministério do Parque, o Nunes serve comigo. O Nunes serve lá, o Nunes. Eu quero mandar um abraço pro meu líder Michel, meu parceiro. Gente boa. Então, assim, é líder do Nunes também? Do líder do Nunes Irmão, também. pega o Nunes, pega ele, bota no pior setor. Vai por mim, irmão. Vai por Esse é meu fechamento, é meu irmão. O Michel, a gente é muito parceiro. Antes dele era o Gustavo, que é meu amigo há 20 anos, a gente se conhece desde Nilópolis. O Gustavo brinca que eu sigo ele, né? Mas a verdade, acho que é Deus que faz mesmo. Deus tá que une. juntando essa galera Caraca, aí, né? onde eu vou, o cara tá, mano. Então, tipo assim, ele, pô, tá me perseguindo? Não, cara, tu que fica me atraindo, deve ser. O Gustavo era nosso líder e Deus conduziu ele para ser supervisor de G6 hoje, né? Continua sendo meu líder agora, como supervisor de GC. Bacana. Mandar um abraço pra ele e pra Nanda também, um casal que eu amo muito. Então, assim, o Michel, o parque é a primeira recepção da igreja. Tu chega de carro, isso pra quem tá chegando de carro. Então,
O parque, ele é o primeiro a pessoa, não é um ministério que está ali para manobrar carro ou para estacionar carro, é um ministério para te receber e te ajudar a você já se sentir em casa, entendeu? Então, a Lagoinha tem essa característica de servir, ministerialmente falando, que é atrativo nesse sentido. Para quem está chegando, a pessoa olha e fala assim: caraca, que maneiro. Eu achei aquilo muito diferente. Entendeu? Então, aquilo foram coisas que me cativaram. E eu acho que isso é muito válido para todas as igrejas, independente de denominação. Eu acho que a recepção, porque existem igrejas que pessoas entram e saem, às vezes ninguém vê. Infelizmente. Às vezes uma pessoa entra, senta no último banco. Eu já fiz parte de igreja assim. De eu ver aquela pessoa e não ver ninguém chegar nela, nem eu chegava nela. Eu queria, às vezes, chegar quando a pessoa já tinha ido embora. Porque também, às vezes, a pessoa é tímida, às vezes a pessoa é fechada. Mas a igreja, ela tá aqui justamente para trabalhar essa parte na pessoa, né? Bacana. Então, eu acho isso muito bacana. Não, na Lagoinha eu acho maneiro. A recepção de vocês lá é top. Brunão, se acomoda aí. Fala aí do nosso patrocinador. Opa. Deixa o amigo beber uma água aqui rapidinho. Depois... Galera, então, mais uma vez agradecer a Semear Telecom. Queria estar te indicando a melhor internet do bairro de Sepitiba, galera. Aí, Então, você que está assistindo aí o podcast Apocalipse 210. não é só de Sepitiba não, né? Eles têm outros bairros, mas eu não sei agora exatamente. Mas a galera que está nos ajudando, né, a fonte é daqui de Sepitiba. Show. Você vai estar ligando lá para o número que vai estar na descrição. Você não vai pagar a taxa de instalação, beleza? Falou que está assistindo o podcast Apocalipse 210, não vai pagar a taxa de instalação. E você, comerciante do bairro de Sepitiba, se liga aí. Tá precisando de uma internet que não cai toda hora, que não te deixa na mão na hora de tu passar teu cartão? Semear Telecom, cara. Tu vai pagar R$ 75,00 por 500 mega. Não tem no mercado, não existe igual. Upload e download, se você contratar 500, vai bater 500. A galera que precisa mandar arquivo pesado, dados, sabe do que eu tô falando. Então, precisou de uma internet de qualidade, Semear Telecom. Valeu? Upload e download, né? Bate firme, irmão. O Mateuzinho foi falar aqui, o rapaz dono da internet. Não, que o upload e download fica brigando. Aí eu falei, cara, traz esses caras pra cá que a gente evangeliza eles. Brunão, queria te fazer uma pergunta, irmão. Aham. Assim, nós já fizemos parte de células. Como não se perder quando não vira só números? Porque a multiplicação ela é importante, ela faz parte do crescimento, mas apressar ela é muito perigoso. Então, assim, infelizmente eu já vi alguns projetos que começaram bem, mas naquela ansiedade de multiplicar, perdeu a essência. Acontece O bastante. que fazer para evitar? Eu acho que acima de qualquer coisa a gente tem que entender que Deus ele não se preocupa com o quantitativo, né? Ele se preocupa principalmente com as pessoas que estão ali, né? Já teve caso de acontecer comigo isso, tá? De eu liderar o GC, tá liderando o GC, eu ter no GC ali, sei lá, 35 pessoas e aparecer 3. E aquilo me fazia um mal, porque eu achava que o problema estava em mim. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo assim, o GC não é seu, o GC é meu, entendeu? Então eu passei a entender que independente eu tinha que fazer a minha parte. Né? Onde tiver 2 ou mais, meu nome ali, eu estarei presente, né? Então assim, beleza, tá o anfitrião, que é a pessoa que é dona da casa, o anfitrião, né? Você, né? Eu e minha esposa, no caso, que nós éramos líderes, e o rapaz que toca o violão. Vamos fazer o GC como a gente sempre faz. Aconteceu isso. E aconteceu de ter as 35, 40 pessoas ao mesmo tempo, a casa não ter lugar. E assim, do Espírito Santo direcionar, né? A direção que nós temos dos nossos pastores né? O Espírito Santo vai te dar um entendimento, discernimento do momento certo. Primeiramente, a gente tem que entender que para a gente multiplicar, a gente tem que ter outro lugar. Não adianta eu falar para o assim, Marquinhos, vamos multiplicar e tá, cadê a casa? Casa de quem? Vai para onde? Não, a gente improvisa, bota ali na praça. Não vai dar certo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você ter um entendimento, discernimento de que quando for de Deus, tudo vai cooperar para essa multiplicação. Entendeu? Eu acho que como não se perder, é nesse momento. Você está com um GC muito grande, porque qual é a intenção do GC? Você ter esse momento da comunhão, mas você também, o GC não se resume só àquele dia. Por exemplo, o meu GC era às sextas, né? Então o GC não é só às sextas, o GC é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Ou seja, o meu relacionamento com a galera do GC tem que ser durante a semana a mesma coisa, entendeu? Então você fala com pessoas no individual, você conversa com elas, elas te procuram, ou seja, é um pastoreio, né? A gente aprende que liderar um GC é uma extensão do pastoreio. Não tem como o pastor tomar conta de 2, 3 mil pessoas. Você está ali dando um suporte para o teu pastor, sendo pastor com ele, entendeu? Então, assim,
É claro que quando a gente fala isso é no âmbito espiritual, ministerial, não em título. A gente tem que entender qual é a nossa posição e a gente também não está aqui procurando posição, né? Então, assim, como não se perder, como você perguntou, não se deixar se dominar, por exemplo, pela quantidade ou pela aparência. Nossa, meu GC tem 60 pessoas, coisa que já aconteceu de ter GC. E você orar e falar assim, né, não fazendo julgamento, mas tu entender que, cara, tem alguma coisa errada. A galera não quer multiplicar. E quando chega num nível desse, é ruim, porque a gente entende que o reino de Deus é expansão. A matemática de Deus é o contrário. É Entendeu? dividir. É dividir. E dói dividir. Porque eu sou muito amigo do Marcos, sou muito teu amigo, sou muito amigo dela. E, cara, a gente não pode se separar. E que reino de Deus é esse? Eu lembro que uma vez a gente conversando sobre isso, acho que minha esposa, para minha esposa foi muito difícil. O primeiro GC ela era apaixonada. Aí ela falou assim: amor, mas não quero me separar do pessoal. Eu falei: cara, tu não vai se separar, tá todo mundo na igreja. Tu não tá indo pra outra igreja. Tu vai encontrar eles lá, cara. Aí eu falei: agora tu para pra pensar. Imagine se os 12 apóstolos, junto com aquela galera que viu Jesus subir ali, falassem assim: não, vamos ficar aqui em Jerusalém. Ele mandou a gente ficar aqui. E o evangelho ia ficar lá. Não ia chegar em lugar nenhum. E quando a gente vê, o evangelho foi o quê? Totalmente o contrário. Cada um foi para um lado. E o evangelho que se expandiu a ponto de chegar no nosso tempo. Que é o propósito da igreja, o propósito do evangelho. Então, qual é o propósito dos G6? Expandir o reino. Hoje tem um GC aqui, né, em Septiba. O nome dessa rua aqui, um exemplo. GC... Daniel Ferraz. Daniel Ferraz. GC de Daniel Ferraz, mas tem um GC ali na rua de trás, GC tal. Às vezes tem GC no mesmo prédio, entendeu? No mesmo condomínio. Então, qual é o intuito dos G6? A visão da Lagoinha é essa, é a gente expandir o reino de Deus através dos G6. Porque assim, às vezes você tem um vizinho que não conhece Jesus e não vai lá na Lagoinha. Porque passa e já julga, falar aquilo lá é uma bagunça. A igreja lá deve ser uma zona, parece uma casa de show. Mas você ali do ladinho com o teu GC, você falando, mostrando, o Espírito Santo vai alcançando aquelas vidas em volta. É mais intimista, né, irmão? Uma Mais coisa próximo. mais próxima. Se a gente for parar para pensar, o evangelho começou dentro da casa dos outros. A igreja começou dentro de casas. Então a visão do GC é justamente esse: você ter o evangelho simples ali, o raiz, vamos botar assim, o evangelho raiz. Então, assim, começar dentro da casa de pessoas. E assim, já aconteceu da gente, o Nunes estava, da gente estar rolando um GC e apareceu uma vizinha da anfitriã do nada. Porque a gente está ali toda sexta-feira e ela sabe que tem aquele momento ali. Entendeu? E a pessoa ir lá, receber, entendeu? E viver algo. Às vezes nem volta mais, mas foi plantado, entendeu? Foi semeado. Então, assim, respondendo essa pergunta, acho que para não se perder é você não se deixar levar pela aparência. E entender que não é seu, é de Deus o GC. Acho que, resumindo depois de tudo que eu falei. Não, né? top. Então, assim, o GC a gente tem que ter um entendimento que se tiver que ter 5 pessoas, vai ter. Ah, mas tem 30, já está no momento de multiplicar. Porque a orientação que a gente tem é o seguinte: o bom do GC, um GC saudável, a gente entende que é um GC que tenha pelo menos 20 pessoas. Mais que isso, ele já começa a ficar um pouco... Porque às vezes você não consegue dar conta, né? O líder não consegue dar conta. Dar uma atenção a todos, que eu digo. Tu vai dar conta de 50, 100 pessoas... Mas vai ter alguém ali perdidão e tu não vai nem perceber. Às vezes, no momento da comunhão, que é uma das orientações que a gente aprende, né? No momento da comunhão, às vezes tem uma pessoa destacada. Tá geral aqui trocando ideia. Eu sou mais amigo do Marco, eu deixo ela ali. E ela fica ali, ó, o final do GC todo. E ninguém vai na pessoa. Porque você tá com um GC com 40 pessoas, as pessoas estão tão intertidas umas com as outras que aquela que chegou agora, ou que está com algum problema, por exemplo. Agora, quando você tem um GC com 15 pessoas, você vai notar aquela pessoa lá. Então, a ideia é essa: você ter uma visão de reino, de entender que todos são importantes para Deus e que todos precisam ser cuidados, todos precisam ter essa comunhão. O reino de Deus é isso. Vamos dizer que vira uma igreja mais humanizada, né? Exatamente. Essa tua igreja lá, que você era Nazareno, 4.000, tinha célula? Tinha o Ministério Discipulado, né? Mas diferente, né? O Ministério Discipulado era um pouco diferente, porque o Ministério Discipulado era como se fosse realmente um curso. Você tinha que se matricular, Sim, mas aí tinha que fazer durante um período ali, era como se fosse realmente um seminário teológico. Sim, mas não tinha comunhão, que nem tem no GC. Muito pouco, né? Não. Porque uma igreja grande, vamos dizer, 4, 5, 6, 7 mil membros, você não tem comunhão. Não tem, é muito difícil. pouco. Você tem, mas é bem pouco. Muito entendeu? pouco, né? Até porque o propósito do Ministério de Discipulado é você cuidar daquelas pessoas durante aquele período, entendeu? Preparar elas para
discipular outras pessoas ou participar de outros ministérios, entendeu? Então, tipo assim, o GC não, o GC é algo que é indeterminado prazo. Ah, pode ser que aquele GC fique 1 ano e meio e não multiplique. E problema nenhum nisso. É o tempo de Deus, entendeu? Agora, tem GC que multiplica no mesmo ano 3 vezes. E o problema está na liderança? Não, o problema não está em ninguém. O problema não existe problema. Não é É problema. o tempo determinado por Deus para cada coisa, entendeu? Então, assim, essa questão que você falou da comunhão, ela é muito importante, porque é o que consolida a pessoa. A pessoa vem para o culto, assiste a palavra, é tocada pelo Espírito Santo, aí ela vai e lá na frente aceita Jesus, vive um novo começo, vai acompanhada pelo novos começos, vem para um GC e depois. É. Ela Ninguém precisa, acompanha. ela precisa ser acompanhada. É. Então, assim, é muito importante o GC. Na minha visão hoje, como membro da Lagoinha, eu entendo que o GC ele é fundamental, é uma das peças mais importantes, até porque a Lagoinha começou com o GC. Né? O pastor Felipe Valadão e a pastora Mariana Valadão, quando eles vieram para o Rio, eles começaram um GC na casa acho que da mãe, agora eu não me recordo, da avó, Família, do Felipe Valadão, lá de que era Niterói, né? lá de Niterói. Eles são nossos pastores aqui no Rio, né? Representantes pastores aqui no Rio. Eles são pastores de todas as lagoinhas do Rio. Como se fosse o pastor presidente, né? Sim. Então, assim, eles começaram a Lagoinha Rio, né, que chama, numa garagem de casa, com um GC. E hoje tomou a proporção de ser uma lagoinha do tamanho do Rio de Janeiro, que eu digo, a Lagoinha Rio, acho que tem, se não me engano, 11 igrejas já espalhadas pelo Rio, entendeu? Você já lidera o GC há quanto tempo? Um GC, Há né? 1 ano e meio, mais ou 1 ano e menos. meio? É. Já passou por quantos? Eu tô no meu segundo GC. Segundo? Porque eu iniciei. Não, eu tô no meu terceiro GC, mas como líder no segundo. Entendeu? Entendi. Porque eu comecei num GC, aí eu fui convidado a ir para outro GC para poder liderar esse GC. Aí foi o GC que eu conheci o Nunes, a gente liderou o GC Costa Verde durante mais ou menos 1 ano, e agora a gente foi pro GC Barra Bale, que é o GC que a gente começou do zero, um GC novo quando houve a multiplicação. Bacana. Então, quando teve essa multiplicação, a gente passou a um novo GC. E agora a gente vai voltar, porque a gente está no período de recesso, né? Recesso de fim de ano. Aí a gente volta agora em março, dia 10. Volta agora. Conta uma experiência positiva e uma experiência negativa do GC. Já teve alguma assim? Positiva? Positiva. Vamos começar com uma coisa boa, né? Depois a gente fala do... Teve várias experiências positivas. Deixa eu lembrar de uma aqui. Eu acho que a experiência mais positiva que eu tive de um GC foi você chegar mal. Tipo, eu passei um dia muito ruim nesse dia, né? Trabalho, muito estresse, aquela coisa não tava bem. E daí eu chegar em casa e falar assim, cara, eu não vou pro GC hoje. Ah, mas eu tenho que ir porque eu sou o líder. Aquele peso, né? Que é da obrigação. Aí eu chegar lá e é tipo o que tu falou, a recepção, a galera chegar com. Eu gosto de usar essa expressão, vibe. Chegar com aquela vibe do Espírito Santo e você começar a conduzir o tal, que você começar a conduzir as coisas e no final de sair de lá transformado. Acho que o mais positivo para mim é o propósito final do GC. Entendeu? Como já a negativa foi essa, né? Como eu citei, de eu chegar lá animado e ter 3 pessoas. E eu saí mal, achando que, pô, cadê a galera? Ninguém quer saber de GC. Ah, o que houve? Aí, tipo assim, de ter uma lista, que a gente sempre fazia uma lista, né? Na verdade, a gente faz essa lista no GC até hoje, porque não é para saber quantas pessoas vão. É só pra gente saber questão de comida mesmo, né? Como é que a gente vai se programar. Então, a gente faz uma lista para preparar espaço, preparar tudo. Aí, às vezes, a lista tem lá, sei lá, 25 pessoas. E brotar 6, entendeu? Aí tu, caraca, o que houve? E dessas 25 pessoas, 5 só vão lá e te dão uma satisfação. Ih, cara, perdi a hora, não vou poder ir, meu carro quebrou, aí acontece alguma coisa assim. Acontece. E aquilo te fazia mal. Essa foi uma das experiências mais negativas, assim, como líder de GC, que eu digo, né? Muito ruim, mas o Espírito Santo me tratou a partir desse momento, quando eu fui questionar ele, o que eu tô fazendo de errado? Ele falou, você nada. Simplesmente o GC não é seu, o GC é meu. Você tem que entender que você vai fazer o que tem que ser feito. O que é para qual você foi chamado. É claro que dá um ânimo muito grande quando tu chega e tem 25 pessoas, 30 pessoas. Aquilo te anima, te empolga. Mas a gente tem que entender que o reino de Deus é isso, não é a gente que determina as estações. Bacana. Entendeu?
Então, assim, positivo foi isso. Eu tava um dia muito mal chegar lá e eu saí muito bem de lá, querendo continuar lá, inclusive. E a galera tem que ir embora porque já deu a hora e tu ficar, pô, vamos ficar, é porque te fez bem. E mal nesse sentido. Tem outras experiências também muito boas, assim, que Conta eu aí, pô. poderia Conta pra nós compartilhar. aí, pô. Não, já teve situações da gente sentir Deus curar pessoas, entendeu? Da gente sentir Deus ali operar dentro do GC. E você vê que o GC ele não é só um encontro de amigos. É você perceber que aquilo ali é uma parte do reino de Deus acontecendo naquele momento, entendeu? Então isso é muito gratificante para a gente como servo, né? A gente fala, tipo, usa a expressão líder porque você é responsável pelo aquele GC. Mas a gente, como servo ali, servindo, com o propósito de servir, às vezes cansado da semana, principalmente quando o GC é sexta-feira, tu tá muito cansado. E assim, de você chegar lá. E uma outra coisa muito interessante também que Deus me tratou muito é quando você achar que o GC só funciona se você tiver. Meu Deus, essa é Entendeu? braba. Essa é braba. Teve um período Se que. eu não tiver, não tem culto. É, tipo isso. Big Boys é assim, Big Boys. Ah, meu Deus. Vou fazer o gesto que ele tá fazendo, ó. Assim, aí, né? Pra trás de mim, Satanás. Aconteceu isso uma vez também. Se eu não for, Deus não vai. É tipo isso, eu levo Deus comigo. Meu Deus. E assim, deu tipo, ter que trabalhar, né? Como eu trabalho em obra, às vezes tem obra que a gente só tá com segurança na obra. E às vezes a obra tem um prazo que tem que entregar. Então cai pra dentro, junto ali, todo mundo, é hora extra, trabalha final de semana. Uhum. E teve uma obra que eu fiquei um período de um mês, assim. Trabalhei os 30 dias sem folga, fazendo hora extra. E eu não conseguia ir pro GC. E eu falava, cara, como é que vai ser? Só que o mais interessante, quando você lidera um GC, é obrigatório, vamos botar assim. Você tem um líder em treinamento, que é o cara que vai ser o teu líder junto contigo. O Sérgio, que hoje é líder lá no Unis, né? Ele era meu líder em treinamento. Deu ligar pra ele, Sérgio, desenrola aí, tu consegue resolver, deixa comigo. Sérgio, um abraço, beijo, meu irmão, te amo. Então, assim, Sérgio e Ruth, casal que eu amo muito. Então, de eu chegar no final, tipo assim, o GC tá lindo, fluindo, as coisas acontecendo, e você falar assim, se em algum momento você pensou nisso, né? Não ia acontecer se eu não viesse, você olhar e falar assim, é Deus que faz. Não adianta, não precisa de mim para nada. A gente tem que ter esse entendimento. Que a gente tá ali hoje, entendeu? Eu não sou nada. Aí o exemplo que vocês deram do Kleber Lucas. Então, assim, é muito gratificante você ver que é reino de Deus, não é reino do Bruno, não é reino do Marcos, é reino de Deus. Ele vai fluir naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente. Então, assim, isso é muito legal acontecer, né? E outra coisa, assim, que eu diria positivo pra gente fechar essa parte, Não, pode ir. é o amor que o GZ transborda por você. A gente costuma dizer que liderança é uma caminhada solo, né? Tu caminha sozinho, muito sozinho. E quando você tem momentos na tua vida que Deus usa aquelas pessoas do GC para ser bênção na tua vida. Eu passei por várias situações desse tipo. A última delas, o Marco tava lá, que foi quando o pessoal do GC reuniu e fez um chá de bebê, um chá de fralda, né? Foi. Pra mim e pra minha Foi esposa. lindão, E foi foi lindão. lindão. Foi Tipo maneirão. assim, foi um acontecimento porque a pessoa chegou e vocês vão fazer nada não, e a gente, cara, a gente tá montando o quarto, né? Porque como a gente descobriu a gravidez, né, não foi uma coisa planejada, mas também não foi tipo do nada, né? A gente tava aberto ao tempo de Tava Deus. jogando bola. Tava jogando bola. Se fosse gol, show. Descalço, né? É. Se é que você me entende. Então, tipo assim, exatamente, jogando bola descalço. Então aconteceu, bate o desespero, né? Quando Deus falou comigo, cara, eu provi tudo pra você ter hoje, descanso, vai dar tudo certo. E a gente ganhou tanta coisa do GC. Tanta coisa, a gente foi abençoado, o Nunes abençoou a gente demais, com a casa dele, abençoou financeiramente. E assim, a gente vê esse amor que o GC tem por você, de te abraçar no novo. Porque o novo assusta. Tipo, eu nunca fui pai. Então, tipo, como é que vai ser daqui pra frente? Era o desespero da minha esposa. Entendeu? Ela sempre sonhou em ser mãe, mas não quero o momento. Então, tipo, quando chegou, hoje ela tá doida. Se puder, ela não larga meu filho. Mas falando assim, e você sentiu o amor de Deus e a provisão de Deus assim, entendeu? Você vê que um ano inteiro que você se dedicou
a obra de Deus e Deus vai ali, usa aquelas mesmas pessoas que você eram improváveis para você, que você às vezes até acha que aquela pessoa não vai com a tua cara, e a pessoa vai ali e te abraça e te beija. E tô contigo. Eu acho que o mais prazeroso positivamente do GC são essas coisas. Entendeu? É a família, né? Que se É a torna uma família. família. Pelo Se que eu vi torna lá uma naquele família. dia lá, galera, todo mundo se comunicando, É por isso que a brincando. multiplicação dói para É. algumas pessoas, né? É aquela que você atinge uma maturidade que você entende que aquilo é bom. E que não acabou ali, a gente continua amigo, cara. A gente continua irmão em Cristo, a gente continua na mesma igreja. As pessoas saem com um sentimento, tipo assim, de separação, de órfão, perdi. Mas não, depois que você amadurece isso, você vê que é bênção demais. A multiplicação é muito bênção, né? Quando ela vem no tempo de Deus. É claro que acontece alguns casos das pessoas serem apressadas demais, que eu já vi acontecer, né? De às vezes o GC acabar. Porque literalmente. acabar, porque multiplicou, abriu um novo. Sim. Aí aquele antigo continua, mas o novo não vinga. Porque a pessoa botou o pé pelas mãos, arrumou uma casa, saiu levando a galera, mas aos poucos, daqui a pouco o anfitrião não quer mais, ele não quer mais nada na casa dele. Isso pode acontecer. Claro que quando você está debaixo da direção de Deus, é bênção demais, entendeu? Tu já viu alguém abrir um GC desse e abrir uma igreja direto? Pegar o pessoal e abrir uma igreja? Não, na Lagoinha Assim? ainda não. Ah, Ainda não. O pessoal em relação a GC realmente é bem ah. bem lagoano, vamos botar Lagoano. assim. O Porque o pessoal cara tem que estar bem entende a visão, enraizado tem ali, que estar né? bem enraizado. Ah. Normalmente quem está liderando um GC, a gente passa por um processo de treinamento mesmo. A gente A galera tem que fazer o carisma, todo mundo, sabe? é uma das recomendações que você faça o carisma, porque você tem que conhecer a visão da igreja, entendeu? Não é só no culto que você aprende, você tem que conhecer a visão teológica da igreja. Então, é uma das recomendações para quem quer ser líder, que eu não recomendo que ninguém queira ser líder, não. É uma barra, hein? Você tá Meu sonho é ser líder. Não, meu sonho é ser pastor. É uma barra. É uma barra. É da responsabilidade. Sabe que esses caras são, né? Tá de bobeira. Então, assim, para quem quer ser líder, a recomendação é você fazer o carisma, entendeu? Aí você passa pelo Lidere, que é um outro curso para liderar, mas que ele é bom não somente para você liderar, porque o Lidere ele tem a visão de te passar uma visão de liderança mesmo, serve até para tua vida profissional, entendeu? De como lidar com pessoas, né? Cuidar de pessoas. Então você passa pelo Lidere, pelo carisma e principalmente você tem que ter o start, né? Que lá é tudo sigla em inglês, né? O start é para quem está chegando na igreja entender também um pouco como funciona a visão da igreja. Aí você tem uma expansão dessa visão no carisma e fazendo liderar. Você tendo esses 3 requisitos, você pode ser um líder. Ah, mas é obrigatório? Quando é de Deus, não. Entendeu? Porque pode acontecer da pessoa ter só o carisma e o start. Ah, beleza. Deus levanta aquela pessoa, ela vira líder, depois ela faz lidere. Ou pode acontecer alguma coisa, mas a recomendação é que você tenha os 3, entendeu? Então, assim, que aí você, como eu te falei, você aprende a visão da igreja, você se apaixona pela visão da igreja e você quer semear e passar aquela visão. E o talk te ajuda muito, porque o talk vem pronto para todo mundo. Esse talk vem da própria Lagoinha, e é um talk dentro da visão da Lagoinha. Então te facilita, entendeu? Você chega ali, você vai dar o talk, que no talk é isso aqui que a gente está fazendo, te levanta temas ali dentro da palavra de Deus, relacionados ao que tem na palavra de Deus, e a gente bate aquele papo, e quem não está na visão, aos poucos vai entrando. Bacana. Porque o GC ele tem essa intenção também. Bacana. De te ensinar também um pouco da visão da igreja, entendeu? Bacana. O que me chamou a atenção lá na Lagoinha, eu logo no meu começo da minha caminhada, eu não tinha muito entendimento do que era igreja. Eu vim da Assembleia de Deus, né? Eu também já fui. Do reteté e tal. A visão de vocês lá é muito bonita na pregação dos pastores, irmão. Os caras pregam bonito. Pega bonito. E pega firme. Lá pega firme, irmão. Pega na boca do estômago. Pega. Pastor Vitão, queridão. Pastor Renan também. Boa, Renan Belas. Renan Belas é uma benção, pastor nosso. Rapaz, os caras pregam batendo. Renan prega muito, por sinal. E da corda. Não deixa sair da corda, não. Eles vão... Gente, da melhor qualidade. Você sai dali remoendo aquilo na cabeça e remoendo. A visão da galera lá de pregação é top. Os pastores são, pelo menos os 2 que eu conheci, muito bom. Sim. E o de Niterói também. O pastor Felipe também prega muito bem. Prega muito bem, a galera prega muito bem. E a visão da igreja é boa. Quando tu chega lá, a recepção, meu irmão, não tem igual. Nenhuma igreja eu nunca vi.
Galera parece que te conhece há 1000 anos. É um sorrisão. Isso. Seja bem-vindo e tal, mas bacana, bacana. A visão Aquilo da acaba igreja, te contagiando, entendeu? É. Acaba te tocando. a visão da igreja Lagoinha, todas elas são daquele jeito, todas elas são daquela cartilha ali. Todas elas. Todas É. elas. Lagoinha Rio, acredito que tem a Lagoinha Global, a gente faz parte dela, que é a Lagoinha, né, que está debaixo da direção da Igreja da Batista da Lagoinha, né? Então, todas elas têm essa característica, de serem pretas, terem recepção, terem parque. Isso assusta um pouco, né? A galera que tá acostumada, que nem a gente Com veio da tradicional. Assembleia, da Bleia, Assusta um minha esposa ficou meio assustadinha também. É normal, é comum isso. É entendeu? comum, mas não tem nada de baile É lá não, engraçado gente. que tem muitos pastores que vão lá pregar, né? Que são assembleanos que ficam à vontade. Tipo, o pastor Eliel Lima, por exemplo. É. Ele adora pregar lá, né? Ah, E é uma benção. Chega lá e fica soltinho lá. o esposo da Midian Lima, né? É ele? Não, Eliel Lima é. Não, o esposo da O Midian esposo da Lima Midian também. Lima também, eu esqueci o nome dele Sabe aí, Big Boy? Lembrou não, né? Não, eu posso pesquisar. Eu esqueci. Pesquisa aí depois aí. É. Também gosto de ver a pregação dele. A galera fica, né, vê aquele... A passa lá por Barros, fora. Quando vai lá, a Helena Raquel, lá, se sente em casa. É bacana. E o Renan, o pastor Renan Belas, ele é um pastor meio pentecostal. Meio não, ele é Meio, pentecostal. Ele é. Eu acho que Então ele é tu se totalmente- familiariza totalmente. Ele é bem pentecostal. Ele pula no poder. Ele Pula, ele gosta muito. Aquele o pastor é uma benção. maneiro pastor Renan. demais, cara, a pregação dos caras. Manda um abração pra ele lá. A gente Manda. dá a melhor qualidade. E a visão da igreja é essa. GC, start pra poder entrar. A Pra quem galera tá quer iniciando. caminhar na fé lá na igreja. O que ela tem que fazer? Qual é a base que ela tem que... Então começa com o start, entendeu? Orientado start, aí ela vai pro GC. E ali ela vai crescendo também ministerialmente, ela pode fazer parte de algum ministério, que ela se identificar, sei lá, gostei do guest, que é um ministério que tem lá. Aí ela vai ser acompanhada pela Isso é liderança, bacana, pelo líder isso é de GC, bacana. o líder de GC vai indicar, porque existe essa comunicação. Eu quero servir no ministério tal, para eu servir lá, o Marquinhos é o teu líder de GC, então... Vai, Marquinhos, como A é que pessoa é? pode fazer esse Como é que é o Big encaminhamento? Boy? Eu Pode. quero ir pra tal lugar. Pode, chega Eu assim, consigo ir pra... Eu sou o líder do ministério, chego pra tudo com o Marquinhos. Como é que é esse Big Boys aí? Como é que O cara é bom. o cara é firme bom, no GC? firme. Como é que é o amigo aí? Não, o cara é assim, o cara, pô, tá dedicado, tá caminhando, tá direitinho, pá. Então, show, vamos trazer ele pro ministério. Aí ele passa pro A ministério. briga então, deve ser Ministério de Louvor lá, né? Briga, né? o ministério de louvor é uma burocracia. Porque Tudo quanto você é igreja. passa por um The Voice. The Voice entendeu? Lá você tem o... Tem cadeiras pra virar. Pior que tem. Você passa lá pelo... É mesmo? Pra você fazer parte do Ministério do Louvor, você tem que passar pelo... Me fugiu a palavra. Pelo agora. André? O André é um dos jurados, né? É outro jurado? Mas você tem que passar Pô, pela André. audição. Aí a audição é justamente isso. Você passa por algumas etapas, são 3 etapas. A primeira você manda um vídeo, aí eles vão avaliar o vídeo. Se tu for ruim no vídeo, já não passa. Pô, Deu uma foi legal. desafinadazinha, já foi. Foi bem no vídeo, aí vai para a segunda etapa, que é a apresentação no palco, vamos botar assim, lá no púlpito. Então, tu chega lá e tu vai cantar umas 4 músicas, vai ser avaliado por eles lá, pelos jurados, que normalmente é uma bancada da galera que saca mesmo de música, entendeu? E a terceira fase você passa por uma entrevista. Eu não sei se ainda é assim, mas era assim, você passa, porque depois que o Renan veio, assumiu, ainda não teve audição. Então, eu não sei se isso era o perfil do Pastor Vitão ou se é um perfil da Lagoinha em si, né? Entendi. Então, assim, aí você passava por uma entrevista com o pastor, entendeu? O pastor sabia a tua vida, pra tu não ter que subir lá de qualquer jeito, né? Tá vindo do mundão, né? Era uma burocracia. Canta no baile, então, canta na igreja. No baile. de, sei lá, 100 pessoas que se inscrevia, 10 conseguia passar até Aí o o pessoal final. desvia, né? Mete o pé. Aí vai para outros ministérios, a galera procura outra área lá. A galera no... Porque porque o glamour vamos dizer assim, a gente chega lá, a galera quer logo ir para Ministério de Louvor, né? Porque é o glamour da igreja, é o Ministério de Louvor. Impacta demais, né? Pra quem tá chegando, Mas você o importante vê, parece é um ter o show, conhecimento. né? Parece Então, ter o conhecimento bíblico, né? Para poder, né? É importantíssimo isso, né? Importantíssimo. Porque as pessoas têm que entender que tu tá ali pra servir, cara. E cada um tem um chamado, né? Imagina se todo mundo fosse, sei lá, cabeça. Entendeu? Então, Como é que anda o corpo? tem que ter alguém pra fazer as outras áreas, entendeu? Isso aí, Então, isso é importante. quando é de Deus, a pessoa passa. Quando não é, ela fica pra trás. Show de bola. Valeu, meu amigo. Eu queria te agradecer. Chegamos ao final.
Que é Eu pra que ter o agradeço. 2, vai ter o 2, já tá convidado pra Com próxima. certeza, vamos marcar sim. Show de bola, queria te agradecer aí pelo aceitar o convite aí da gente aí. Não, pô, pra Muito mim foi obrigado, eu que sou foi grato aí. enriquecedor a tua vinda aí. Considerações finais, aquela câmera é sua, quiser mandar um recado pra alguém, fica à vontade. Meu recado, eu costumo dizer assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, é que nada que possa acontecer na tua vida vai ser melhor do que você ter um encontro com Jesus, entendeu? Então, assim, nas minhas considerações finais é que eu quero deixar isso, né? Você entenda que Deus ele sempre tem um propósito para cada um de nós, independente do que a gente faça, do que a gente viva, entendeu? Se a gente se entender e descansar nele e seguir a direção que ele tem, a gente vai viver sempre o melhor de Deus, independente do que aconteça. E quero mandar um beijo para minha esposa, Jéssica, que deve estar, né, lá orando para eu não falar nada errado aqui. Brincadeira. Dizer que eu a amo muito, agradecer por ela sempre me confiar, acreditar, né? Me incentivar a tudo. Inclusive, estar aqui, ela também me incentivou bastante. Né, mandar um abraço para minha família, para minha mãe, para meus irmãos, meus sobrinhos, né, meus cunhados, minha família toda, dizer que amo cada um deles, oro para que eles tenham esse encontro com Jesus como eu tive e que eles vivam aí o melhor de Deus, meus amigos, e deem uma força aqui pro canal, né? Pô, se Opa! inscreve. Podcast Aí, Apocalipse. galera, se inscreve, Pô, pô. se Dá essa moral pra inscreve, nós, curte, galera. É que, isso pô, aí, com pô. certeza vai ser Papo desse abençoado. topzera. Né? Como eu já fui abençoado com outros vídeos que eu assisti, quando o Marquinhos me mandou. Então, Show. assim, eu tenho certeza de que vai ser bênção, mas esse vídeo também. Porque eu tô, não. Esse vai ser o benção, Mas, benção. Mas é porque é enriquecedor, a gente cresce muito aí com os testemunhos, né? Show de Isso que eu bola. falei, se eu fosse dar todos os testemunhos aqui, Não, a gente vai ficar até amanhã. Vamos ter o próximo, vai ter o 2, pô. A galera precisa Eu vou saber trazer que o André junto. antes do líder do GC, tem o Bruno pai, tem o Bruno família, Sim, sim. tem o Bruno que trabalha, né? Tem o Bruno Com empreendedor, tem o Bruno vizinho. É essa visão que a gente quer passar pra galera, entendeu? Que a galera conheça você antes do seu ministério, durante o seu ministério, né? E a Sim. sua caminhada. Isso é importante demais. Identifica, a galera se identifica. Com certeza identifica e foi top demais. Te agradeço muito. Amém. Muito obrigado aí, Agradeço irmão. também vocês aí, a confiança, o convite, o carinho, tá? Topzera. Deus Obrigado abençoe mesmo. vocês aí. Obrigado, obrigado mesmo. Galera, se inscreve no canal, dá o like aí, manda esse vídeo pra galera aí, da galera do GC, 2G6, manda aí, galera do onde o Nunes é lá, qual o nome? Costa Verde. E é eu sou do isso Barra aí, Barra. pô, Bispo isso Barra aí, Barra, isso Bispo aí. Costa Verde. Um abração aí, galera. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, tá? Um beijo no coração e fica com Deus. Um abraço. Valeu, Fui. galera.